Oi, time, bem-vindos à segunda temporada do Podcast, esse podcast que vocês conhecem, né? Que a gente fala que tudo sobre o universo feminino. E hoje não podia ter uma convidada melhor para essa estreia, senão ela, que é empresária, mãe, filha, esposa, aquela mulher multifunções que a gente gosta, né? Bem-vinda, Isa Menezes! Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês. Me senti muito honrada com o convite da Carol. Estava ansiosa, porque hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre influência, sobre feminilidade, sobre um monte de coisa, né? Tudo, né, gente? Para transbordar aí para vocês também. Com certeza. Mas antes da gente começar, aqui no podcast a gente tem uma regrinha. Que já é me um avisaram. desafio, né, gente? Aqui é tudo ao vivo. É o desafio que é o se defina em 3 palavras. Corajosa, perseverante e fazedora. Eu gosto dessa palavra. Fazedora. Eu gosto de fazer acontecer as coisas. Ai, adorei. Gostou? Adorei, gente. Implementa. Definiu bem. Implementa que dá certo. Gostei. É aquilo que pega, bota a mão na massa e faz, né? Sem mimimi, sem desculpa, pegou, fez. Gostei. Eu falo que a fórmula do sucesso é fazer muito bem feito aquilo que é óbvio. Às vezes a gente quer ter um super sucesso em alguma coisa, mas a gente não faz o básico. Então, fazer muito bem feito o óbvio já vai te gerar um sucesso acima da média. Então, você vai sair da mediocridade para um nível mais abundante só de você fazer muito bem feito aquilo que é óbvio. E é literalmente, né? Fazer o que você sabe que precisa ser feito. Então, Nossa, já começamos com aulas aqui, hein, gente? Olha, vamos voltar ao passado. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Isa? a Isa, meu marido sempre brinca, né? Eu sou uma fazedora, eu gosto de me definir dessa forma. Eu amo, né? E por conta da minha jornada, da minha história, eu amo ensinar mulheres, né? Eu gosto muito de uma história na Bíblia de Tabita, ou Dorcas, acho que você já deve ter me ouvido falar. Ela foi uma mulher que ela foi tão útil para o tempo dela que quando ela ficou doente e morreu, a cidade inteira se mobilizou, né, para ressuscitá-la, né? Foram atrás dos apóstolos para ressuscitar. E eu falo, caramba, será que diante da sociedade, será que diante de Deus eu tenho sido tão importante, né? Eu gosto de uma frase que fala assim: você tem feito as pessoas respirarem por mais facilidade por você estar viva? Né? Então, eu gosto muito disso, isso tem muito a ver com a minha história, né? Começando lá, eu sou neta de pastores, né? Então, minha mãe me teve muito cedo, aquela história, né? Acabei sendo muito criada pela minha avó ali. Graças a Deus, ficou mal fazer Mensageiros do Reino. Aquilo teve um papel, hoje entendendo muito, e eu tô até agora numa pós-psicologia, eu entendi muito de como que aquela primeira infância dentro da casa mesmo de Deus, mesmo eu tendo me desviado horrores depois, como aquilo ali foi fundamental para a construção mesmo do meu caráter, da minha personalidade. Então, eu sou muito grata, assim, à minha história. Eu passei muitas dificuldades, muitos. O que você quer saber, Carol? Ah, quero saber tudo. Quero Meu saber Deus. tudo. Olha, eu sou formada em marketing, me formei muito nova, me formei com 21 anos em marketing. Nossa. 21, 22, alguma coisa assim. Então, eu já tô na carreira de marketing há 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu trabalho direto com marketing. Já trabalhei para grandes marcas, já fiz de tudo, já fui do branding, do social media, já fui do tráfego, já fui de tudo. E hoje eu tenho a minha agência, né, de marketing. Tenho 2 agências, uma de produção de conteúdo e uma de tráfego pago, Que, lançamento. aliás, eu amei que você divulgou, né? Finalmente, né? Finalmente, porque a casa do ferreiro, o espeto sempre é de pau, né? Graças a Deus, agora, pelo menos, o pessoal da minha mídia me apertava. Mas agora estamos lá, sigam, tá, gente? Agência CB Digital. Gente, eu nem sei o arroba da minha agência, não tem noção. Tá lá na bio, gente. Tá lá na Só ir bio, tá lá na bio. E, enfim, então, assim, a minha história foi muito legal porque eu tive altos e baixos, né? Mas eu acho que realmente a minha história começou. Eu sempre me pergunto assim: como é que você virou a chave? Eu cansei de apanhar da vida. Você já cansou de apanhar? Já, De várias tanto vezes. você apanhar, chega um ponto que dói tanto que você tem que mudar. Você não aguenta. Você fala assim: peraí, sério que toda hora eu perco uma amizade? Sério que toda hora eu me meto numa confusão do tamanho do Everest? Sério que toda hora vai ser isso? Aí tem uma hora que você tem que olhar mesmo. Literalmente, quando você tá no fundo do poço, você só consegue olhar pra cima. Sim. E é ali que, quando eu tava casada, né, 5 meses de casada, acabei me separando do meu marido. E foi algo assim que a gente fala que ali foi algo de Deus, né? Como lá em Êxodo, ele fala que ele endureceu o coração do faraó. Ali Deus também endureceu o nosso coração, foi
ótimo, foi doloroso, mas foi assim, graças a Foi o Deus. famoso, foi um os divisor, males que vêm para o bem? Exato, muito bem, graças a Deus, mas foi um baita do mal, né? Mas ali a gente conheceu Jesus, eu conheci primeiro, meu marido se converteu um tempo depois, por isso que sempre me pergunto, como é que eu faço pra converter o meu marido? Viva, só viva. A mulher crente santifica o seu marido, o marido crente santifica a sua esposa. Eu vivi, eu nunca precisei convencer o meu marido. Eu me lembro que meu marido era ateu, não acreditava em nada. E quando ele, né, eu sempre chamava pra igreja, ele nunca quis ir pra igreja, nunca aceitou. Falava que gritaria, esse povo chato, que não sei o quê. Lembrando que meu marido é fleumático, então, tipo, pra ele, realmente, esse negócio de gritaria é o ó. E ele falou, não vou, não vou. E aí, um dia eu não chamei, minha mãe toda, era um congresso, né, eu me converti na Assembleia. Então, era gritaria mesmo. Eu amo. E ele falou pra mim, ele falou, onde é que você vai toda arrumada assim? Vai encontrar que pastor? Ele, pois eu vou. E ele foi. E depois desse dia ele nunca mais deixou de ir. E aí, mas ele não ia pra me vigiar. Ia pra marcar território. Mas não ouvia. Quando levantava um profeta, ele já baixava. Ele falou, tem que ficar desviando, igual um tiroteio. Que não sei o quê. Toda hora alguém levanta, vem na minha direção. E eu falei, Deus quer falar com você. E aí, depois a gente acabou mudando pra uma igreja que ele se sentiu mais à vontade. E olha, eu vou te falar, deixa eu te cortar rapidinho. Eu me identifiquei muito com essa história porque o meu marido também se converteu assim. Assim, na insistência. Eu lembro que eu sou católica, né? Então eu fui fazer o crisma. E aí no crisma são adolescentes. Então ele falou assim, não, vai ter um menino lá, eu vou olhar ela. Que nem você falou. Ele falou assim, eu vou fazer também. Foi de pirraça. Ele foi. E pra gente se casar, na igreja católica tem tudo aquilo, né? De fazer a primeira comunhão, batizado, ele não era batizado. Seguiu os protocolos. Aí ele foi, se batizou, fez primeira comunhão, fez tudinho certinho pra casar. Eu falei assim, nossa, que baita prova de amor, né? Mas mesmo assim não tinha a conversão ainda, não queria ir pra igreja. Fez o protocolo. Só o protocolo. Só o protocolo. Aí eu vi, e mesmo assim, todo domingo eu tava lá. Toda semana eu tava lá, levava ele, às vezes ele ia, às vezes ele dava aquela cochilada. Até que um dia eu falei assim, eu tô com uma preguiça hoje. Aí ele, não vai pra igreja não? Vamos pra igreja. Não leva. Aí eu falei assim, não acredito que ele tá me dando uma lição. E aí eu falei assim, nossa, que bom que eu não desisti. Sim. Né? Perseverou, né? Perseverou. E aí, só recapitulando, né? Meu marido era ateu e eu me converti, né? Depois da nossa separação. E aí, foi na nossa separação que Deus mandou eu lutar pelo meu casamento. Eu não queria lutar não, tá? Eu literalmente segui quatro letras, né? obedecer, acabou. E eu falei, bom, amém, né? Não tinha havido traição, não tinha havido nada. Foi realmente incompatibilidade de gênios, digamos assim. Na verdade, eu era uma menina ferida, ele era um menino ferido. E nós não queríamos nos tornar um homem e uma mulher maduros. Essa é a verdade. E aí, enfim, eu me converti. Graças a Deus, Deus restaurou o nosso casamento. E o processo de conversão dele foi bem demorado. Mas eu me lembro que no dia que ele realmente aceitou Jesus, né? Na verdade, que ele recebeu Jesus, né? Porque ele já era aceito por Jesus. Eu fiquei muito preocupada dele ter se deixado levar pelo momento. E aí todo mundo, eu tava lá adorando, eu lembro até hoje a música era lindo, lindo, lindo ex. E aí tava todo mundo, Elone, todo mundo começou a me abraçar. E o que foi, gente? Aí todo mundo, o Felipe aceitou Jesus! O Felipe foi lá na frente. Aí eu abri o olho, eu chorava. Mas quando ele voltou, todo mundo dando parabéns. Eu cheguei pra ele, a primeira coisa que eu falei, por que você aceitou Jesus? Sério? E ele... Falei, você aceitou na emoção? Não aceita na emoção. Jesus não é uma emoção. Ele, amor, eu aceitei porque se Deus transformou de um demônio para um anjo, eu acredito que esse Deus existe. E eu quero isso também. E você vê como que não era fácil. Nossa! Mas... polêmica isso aqui. Foi bastidor. Primeira mão. Então, assim, foi muito difícil esse processo, mas foi muito bom, né? E graças a Deus, hoje, por exemplo, a Clarinha, ela já cresce num lar que tem Jesus, né? Então, assim, é um privilégio que eu tive, entre aspas, porque eu morei pouco tempo com a minha avó, né? Depois eu fui morar com os meus pais. Meus pais não eram frequentadores assíduos, né, de igreja, então nós não tínhamos esse hábito de ir, íamos às vezes. Mas a minha avó e meu avô, né, por serem pastores, era quase todo dia, né? E, enfim, então, hoje eu vejo o privilégio da minha filha ter uma infância muito parecida com a minha, né? De poder estar na casa de Deus. Eu me lembro dos Mensageiros do Reino, marcou muito a minha infância. Acho que deve ser parecido com o Crisma, não sei muito equivalente. É a catequese. Catequese. Criança. E era muito maravilhoso, né? Eu me lembro que tinha as roupinhas, toda bonitinha. Sim, Joãozinho, né? Muito fofinho. E, enfim, era uma benção.
E é isso, essa história da Isa chegou aqui. E aí, essa dor do meu casamento, né? Eu sempre falo que a vida não é aquilo que fizeram com você. A vida é aquilo que você faz com o que fizeram com você. E o segredo, o grande segredo é transformar a sua dor em talento. E eu transformei a minha dor, que foi a separação, né? A restauração do meu casamento em talento. E eu me lembro que na época eu tive uma conversão meio Paulo, do pecado, meu filho. Do dia seguinte eu tava pregando pra multidão. Isso que eu ia Foi te muito perguntar, louco. assim, você disse que você teve um tempo que ficou super afastada. Nunca fui muito vida louca, não. Mas Aham. eu também não queria Deus, entende? Sim. Até porque, por exemplo, eu acredito que muita gente aqui vai se identificar. Eu até falei agora, eu sou a famosa, minha família não é famosa, então eu não gosto de expor a minha família. Mas como toda família tem lá, né, suas disfuncionalidades. E eu tinha uma visão de alguns parentes meus, não era nem a família, assim, próxima, mas de alguns parentes, que ia na igreja, falava mal, e não sei o que, saía, falava do pastor, falava do não sei o que. Sim. E eu tinha, crente, né, gente? Fala sério. Então, eu tinha um pouco de ranço, assim. E graças a Deus, mas eu sempre tive os meus avós como um exemplo muito bonito, porque eu nunca vi preconceito com nada. Até porque meus avós são negros, então eu nunca vi preconceito racial, nem de gênero. Tipo, e olha que meus avós são pastores tradicionais. Aham. E eu nunca vi. Então, quando alguém fala pra mim assim, o crente é preconceituoso, eu olho e falo assim, crente é fofoqueiro, isso eu vi. Mas eu falei, dentro da minha bolha, hoje eu entendo que realmente há. Mas dentro da minha bolha era muito difícil, porque eu falo, cara, minha avó é quase um anjo. Botar na asa, a bicha voa. E eu falei assim, não vejo muito isso, né? Mas, Essa é a importância dos exemplos, né? Da gente ser exemplo. Exato. Porque você tinha um exemplo perfeito, que era a sua avó em casa. E hoje é o exemplo que você quer ser pra Clara. E minha avó foi um exemplo pra todo mundo. Foi um exemplo pra minha mãe, foi um exemplo para as primas, foi um exemplo pra muitas pessoas. E foi muito legal, porque hoje ela não tem noção nenhuma do que é internet. E esses dias eu postei, e aí o pessoal, caramba, meu Deus, sua avó é muito nova. Não, Como eu vi, eu ia assim? falar isso aqui agora. Porque, caraca! E eu mandei alguns prints, assim, pra ela, engraçadinhos. Ela falou assim, ai, minha filha, mas eu tô tão bonita nessa foto. Eu falei, vó, é a luz do iPhone. Ele deixa a pele viçosa, brincando. E aí ela falou assim, nossa, mas quantos comentários? Eu falei, vó, você não tem noção de como a sua feminilidade, ao me alcançar, alcançou uma geração. Sim. Porque foi a feminilidade dela que alcançou várias outras pessoas. Minha avó era pastora de uma igrejinha, né? No interior do interior de Goiás. E assim, eu falo pra. Eu sempre conto a história que ela chegou, era uma bagunça. Depois de mulheres começaram a se cuidar. E aí, quando você falou de infância, eu tava até esses dias conversando com a minha psicóloga. A lembrança que eu tenho de infância é ver minha avó se arrumar. E eu vejo a Clara brincando com os meus pincéis, eu falo, cara, a lembrança que a Clara vai ter, tipo, é a mesma lembrança Sim. que a minha filha vai ter de mim, que eu tive da minha avó, né? Então isso foi muito legal. E aí, enfim, transformei minha dor em talento. E aí foi engraçado, porque foi assim, no começo eu falava muito sobre restauração de casamento. Aí depois eu fui me encontrando em relação ao meu propósito. E depois eu descobri os temperamentos, eu comecei a transbordar os temperamentos das pessoas. Linguagem de mão, enfim. Depois, hoje, eu já chamo de PFM, que é um método que eu desenvolvi para funcionar melhor, PFM. Inclusive, em primeira mão, teremos um curso esse ano. Olha! Que vai ajudar muitas mulheres a funcionarem melhor. Então, vamos ter um workshop presencial também. Já Vai tô ser, lá. tipo, já está. E vai ser incrível, porque eu descobri mesmo um propósito. E é o que eu falo, eu gosto sempre de frisar, né? Nós, infelizmente, né? Quer dizer, nós somos como flores no jardim de Deus, mas infelizmente nem todas nós tivemos a oportunidade de nascer num bom solo, com bons nutrientes, com água, sombra, luz na medida certa, né? Para crescermos, darmos frutos, né? Sermos frutíferas. Infelizmente não. Mas e aí? Por você não ter nascido, você vai morrer? Vai aceitar isso? Ou você vai pegar a sua dor, vai transformar em talento? Ou você vai se movimentar e vai falar assim, peraí, beleza, não tive nutriente, mas você é adulta? Você já cuida do seu filho, não cuida? Sim. Eu cuido da minha filha. Então, como às vezes a gente não acha que consegue cuidar de si mesma? Como muitas vezes a gente acha que não vai dar conta? Sempre me perguntam, mas como dar conta de tudo? Eu dou conta da minha filha. Se eu dou conta de uma criança que dá muito trabalho, dá ou não dá? Dá muito. Eu não vou dar conta da Isa adulta? Eu não vou dar conta? E eu sempre falo, adultos, né? Crianças têm culpa, adultos têm responsabilidade. Então, a criança tem aquela culpa, aquela coisa, aquele medo, aquela segurança. Adulto tem responsabilidade. Olha pro problema. O que é o problema? Resolução de problema. Tem um problema? Olha pro problema e fala. O que ele quer me ensinar? Como eu vou resolver? São as únicas coisas que podem, tipo, literalmente fazer você parar. Veio um problema? Paralisou diante do problema? Você se pergunta essas duas coisas.
O que esse problema vai me ensinar? Como eu posso resolver esse problema? E para de ficar se vitimizando, para de ficar chorando pitanga sobre o leite derramado. Reage. E não bota cropped não, tá? Pega realmente, assim, a sua história. Você chegou até hoje, você tá viva. Às vezes as pessoas estão só existindo. Eu tava até falando, eu fiz um fotodump de janeiro. Sim. E eu perguntei, eu falei assim, já se passaram 30 dias de janeiro. Sim. Vocês estão vivas, não estão? Por que vocês não estão vivendo? Tá mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Eu falo muito com as minhas amigas que eu fui a primeira do grupo, que a gente tem um grupo de vários casais, né? A primeira a ser mãe. Aí as outras foram tendo filho, foram um peso. É um peso. Foram tendo filho, foram casando e sempre me perguntam, né? Ai, tá. Eu falei assim, gente, tem uma frase que eu vi uma vez, é uma frase bem bobinha, mas que é de fato que tem que acontecer. É o aceita que dói menos. É isso. Né? É o aceita que dói menos. Assim, você tem que aceitar que você é mãe, você tem que aceitar que você tem responsabilidade. E se você... Tem dias também que eu quero ficar só deitado o dia inteiro. Tem dias. Todo mundo tem esses dias. Mas tem que reagir. Sim. Sem o cropped. Porque nós somos adultas. E adultas têm responsabilidade. E o mais engraçado que eu vejo, né? A gente trata de muitas pessoas. Eu como cristã, né? Cristão da igreja, a gente acaba discipulando pessoas, né? Acompanhando as pessoas realmente na jornada ali da busca da conexão com o divino, né? Que eu chamo. E a gente vê muito que as pessoas, elas estão muito paralisadas pelas redes sociais. Sim. Então, elas não conseguem avançar na vida delas. Você viu o exemplo que eu dei ontem? Vi. Eu falei, a posição da sociedade do século XXI é a cabeça no ombro aqui. O biquinho. Rolando feed. E eu falei, sabe o que é isso? Isso é a sua criança interior, ó, procurando colo nas suas crenças limitantes que foram alimentadas a vida toda. Você continua lá rolando seu feed, mas você não tá vendo que você tá alimentando a sua frustração. Você tá se comparando. E o que Timóteo Keller fala? A comparação é o ladrão da alegria. Quem ganha na comparação? Sempre vai... Ah, mas eu tenho uma Mercedes importada, dourada, com os Swarovski. Tá, mas tem alguém que tem um helicóptero de platina. Nunca. Sempre vai ter alguém beleza, acima. Pode ser o Elon Musk, o cara, sei lá, nem sei mais quem é o cara mais rico do momento. Ah, é o cara mais rico. Talvez ele olhe pro seu casamento e fale, ele tem o que eu não tenho. Sim. Não tem como ganhar. É um jogo injusto. A comparação, ela só rouba sua alegria. Ela só te paralisa. Ela só te vitimiza. E Deus não nos chamou para sermos vítimas. O que ele fala? Seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu vou adiante. Tudo coopera para o bem, não para aí. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, você foi chamado? Né? A gente estava vendo hoje aqui uma mensagem que falava, você não ouve a voz da sua mãe porque conhece a sua mãe? Sim. Se sua mãe te chamar em qualquer lugar, você não sabe? Se seu filho te chamar em qualquer lugar. Qualquer lugar, na multidão. Você não sabe que é seu filho? É a mesma coisa com Deus. Quando você tem intimidade, uma conexão forte com o divino, com o sagrado, cara, a hora que Deus te chamar, você larga tudo. Até tem gente que fala assim, não consigo ouvir a voz de Deus. Como é que é ouvir a voz de Deus? E é justamente isso. Quando a gente está na conexão, a gente sabe discernir quando é coisa da nossa cabeça, que às vezes parece que é um pensamento aleatório. Sim. Quando é coisa da nossa cabeça e quando é a voz de Deus falando. A primeira vez que eu ouvi, né, é o Espírito Santo que fala com a gente, né? Eu me lembro que eu fiquei, tipo... O que está acontecendo? De onde veio esse pensamento? De onde veio isso? Eu não sei de onde veio. Por que eu pensei? E era assim, olha na janela. E eu falei, tô louca. Só que não era audível, era dentro de você. Isso que as pessoas não entendem, elas acham que vai acontecer um redemoinho. Sim, que vai aparecer no espelho. Eu gosto sempre de contar a história de Elias, né? Que veio o furacão ali, a ventania, ele não tava. Veio não sei o que, não tava. Onde ele tava? Na brisa suave. Sabe, foi na brisa que ele... Então, é na brisa, é delicado, sabe? Nosso Deus é um gentleman. Sim. Ele é incrível, sabe? Mas ele não arromba, não. Enquanto os convites, né, mundanos da vida, eles dão pé na porta. Expostos a todo Deus, momento. E aí, né? E aí a gente entra em outro lema. Nós somos livres ou nós estamos perdidas? Sim. Tem um ponto a se considerar. Tem muitas coisas. Vai, Carol. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando você falou sobre linguagem de amor, eu quero falar que eu aprendi a linguagem de amor com você. Ai, que coisa boa. Tá vendo, gente? Perpetua esse legado. Quando me perguntam assim, eu posso... Gente, a mensagem não é minha, não é sobre a Isa, é sobre o mensageiro. É isso. Vai, manda mensagem. Justamente, eu falei no meu Instagram sobre isso, porque eu entendi, porque eu falei assim, gente, eu não sou muito carinhosa. Toque físico, Aí parecia que eu era uma péssima esposa, porque eu não era carinhosa, mas eu percebia que eu sempre via nossas viagens, sempre planejava nossos passeios. Atos de serviço. Eu sou totalmente atos de serviço.
totalmente. Pra quem não sabe, né, são 5 linguagens de amor. Isso, vamos à explicação. Atos de serviço, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação e toque físico. Então, quando a gente pega pra falar sobre, por exemplo, presente, é a mais óbvia. O que a pessoa gosta de dar presente, receber presente. Sendo que tem um detalhe na linguagem de amor. Nem sempre a linguagem que a pessoa ama é a linguagem que ela se sente amada. Quer um exemplo? A minha sogra, ela ama e é amada, se sente amada com presente, beleza? Mas eu amo com tempo de qualidade, mas eu adoro me sentir amada com atos de serviço. Quando as pessoas me servem, fazem algo que facilita a minha rotina, que é muito agitada, eu me sinto ultra amada. Então, assim, meu marido, atos de serviço, né? Então a gente tá aqui. Só que, por exemplo, meu marido é toque físico, eu sou zero. Zero toque físico. Zero. Viu, gente? Tá a Menos explicação. Mas por amá-lo e por descobrir essas linguagens, aí rebobinando, né? Presente, quando a pessoa ama ou se sente amada dando ou recebendo presente. Toque físico, não é só sexo, as pessoas pensam que é só sexo, mas é um carinho, é um pezinho encostado no outro, é dormir agarradinho, é um cafuné, alguma coisa. É segurar a mão, é andar de mãos dadas. Seu marido deve gostar disso. Ama. Pois é. Tem palavras de afirmação, que também é uma linguagem de amor muito forte minha. É receber elogio, é ser validada. Tem o tempo de qualidade, né? Que muita gente tem, que é passar tempo junto. E não é assim, ó. É. É? Que legal, bacana. Não, é olho no olho. É o meu tempo com você, sabe? E tem a linguagem de... Ato de serviço, foi o último que eu não falei. Foi. Ato de serviço, que é fazer pelo outro, é servir. É a pessoa que vai fazer um café pra você. É a pessoa que vai pagar uma conta pra você, que vai ter uma loja, comprar algo porque você não vai conseguir ir. Então, a gente precisa entender que a linguagem de amor é uma das ferramentas que te ajudam a funcionar melhor pra você mesmo E pro outro. e pro outro. Porque você aprende como você se sente amada. Então, eu posso exigir de uma forma pacífica e respeitosa que o outro se comunique na minha linguagem e também me esforçar para comunicar na linguagem do outro. Então, se eu sei que você é atos de serviço, você se sente amada e ama assim? Sim. Então, eu sei que quando você for na minha casa, eu vou te servir, você vai se sentir super amada. Mas se eu ficar encostando em você toda hora, te dando beijo e abraço, você vai querer dar o fugir ranço. da minha cara. Entendeu? Então, esse é muito legal. Isso é o valor, né, que tem. É a troca. Todo relacionamento é troca. E assim, Todo. além de você aprender, você ensina. Sim. Porque o meu marido, ele é super grudento. Em casa, né? Percebam que ela falou com uma voz assim, super É, super... Então, assim, às vezes eu tô lavando louça. Tipo, tem gente que ama isso, que seria o sonho da vida da mulher. A Luane é 100%, ela adora abraçar. E Tipo assim, eu tô lavando a louça e ele vem abraçar eu. Aí, Luane, vamos orar pelo seu marido. Então, assim, como eu expliquei isso pra ele, aí ele já sabe. Claro que ele vem me abraçar, não vou rejeitar ele, né? Óbvio. Sim. Mas, assim, é um estudo que faz funcionar o casamento de uma Muito. outra maneira. Porque, às vezes, é só isso que falta pro casamento não desmoronar. Sim. E sabe uma coisa muito legal? Aí é bem mais profunda. Isso eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar. Eu até vou levar isso pro meu Instagram. É engraçado que a linguagem de amor, ela tem muito a ver com a sua infância. Então, por exemplo, se você não foi muito validada, se você não... Você vai amar palavras de afirmação. Se você, por exemplo, teve uma mãe, um pai que não fosse muito grudento, ou que não gostava de receber muito... Sua mãe provavelmente não gosta de muito abraço. Pois é, você adquiriu isso. Então, é muito legal porque é uma coisa... Parece superficial, mas não é. É muito intrínseca, é muito profunda. Então, assim, gente que é tempo de qualidade, muito filho de pais que... Meus pais trabalhavam demais. Então, eu adquiri o quê? Necessidade de tempo de qualidade. Eles trabalhavam demais, não tinham muito tempo pra ver as coisas. Eu era mais velha tem mais responsabilidade. E eu amo receber palavras de afirmação. Por quê? Validação. Nunca ouvi da sua mãe, mais do que a tua obrigação. Tirou 10, mais... A gente acaba adquirindo, não é culpa dos nossos pais. Nossos pais não tinham 10% da informação que nós temos hoje. Eles eram disfuncionais por falta de informação. E hoje a gente sente tanto porque a gente tem muita informação. A gente tem até que dosar essa questão. Mas pra você ver que, tipo, linguagem de amor não é algo superficial. É algo muito profundo, que tem a ver 100% com a sua infância, com a sua história, né? Com o sistema familiar que você foi gerado. Então, assim, eu amo essa Nossa, é incrível esse assunto. Se for aprofundando, realmente. Muito. Literalmente, a linguagem de amor é a ponta do iceberg. O que realmente embasa são as raízes da sua ancestralidade ali, da sua descendência. É muito legal, Nossa, gente. que louco.
E a Isa, mãe, sempre teve esse intuito de ser mãe? Nunca quis ser mãe. Nunca tive vontade. Sério? Nunca tive vontade. As pessoas olham e falam assim, ai, você deve ser essa mãe maravilhosa porque você, meu Deus, sempre... Não, nunca quis ser mãe, nunca me vi mãe. Mas isso era um problema que eu tinha de visão de futuro. Uhum. Eu não tinha muita visão de futuro. Eu achava que eu ia morrer nova. Era uma loucura. Minha mente era literalmente a oficina do cão mesmo. Então, assim, não é porque eu nunca quis ser mãe. Não, eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu não ia casar. Eu achava que eu... Não precisava, né? E eu vejo muitas pessoas dessa geração pensam dessa mesma forma. É muito bizarro, que isso é uma coisa assim, um surto leve coletivo. Na verdade, é um surto pesado. E eu nunca, tipo, tive muitos planos. Meu Deus, eu vou ter uma filha, eu vou vestir ela de princesa, não. Mas chegou num ponto do casamento e sempre me pergunto, qual a hora certa de ter filho? Cara, a gente já tinha se curtido tanto. A gente já tinha expandido tanto o reino, a gente já tinha sido líder de adolescente, de não sei o que, não sei o que lá. A gente precisava da Clara, sabe? A Clara, ela veio, e eu até falei esses dias, por que você quer ter esse filho? Né? Por que você quer ter um filho? É pra segurar casamento? Uhum. Que filho segura casamento hoje em dia? Nenhum. Destrói casamento, se você não tiver sabedoria, não tiver aquele molejo pra lidar. Filho não salva o casamento. Então, por que você quer trazer essa criança ao mundo? Criança ao mundo é muita responsabilidade. Eu tenho uma criança que vai depender de mim pelo menos por 18 anos. E se fizer faculdade, até 21, né? Então, assim, é muito séria essa questão. E aí chegou num ponto que Deus falou pra mim, você já foi mãe de multidões, agora eu quero que você seja mãe da sua filha. E eu me lembro que quando eu tava grávida de 2 semanas, eu pregava muito em igrejas, né? Eu palestrava, assim, em alguns lugares. E eu subi no púlpito e eu preguei, assim, pra, sei lá, 200 jovens. E foi uma pregação, tipo, muito que eu tinha buscado muito. Tinha... Nossa, eu lembro que todo mundo estava chorando. E eu me lembro do pastor subir e falar assim, meu Deus, eu nunca vi uma jovem pregar John Piper. Ninguém aceita isso. É muito difícil, porque John Piper é um pregador cristão muito contra o pecado. Ninguém quer ouvir falar sobre pecado, né? Sim. Ninguém quer ouvir. E todo mundo ficou chorando, todo mundo foi muito emocionado. Eu me lembro quando eu sentei, eu falei assim, caramba, Espírito Santo, tu é muito brabo. Caraca, razão. Ele falou assim, razão, né, filha? Foi muito bom. Eu falei, foi muito bom. Ele, então, agora você só prega na sua casa, tá? Acabou. Nossa. Agora você vai lá pregar pro seu marido, agora você vai pregar pra sua filha. Seu ministério agora é dentro da sua casa. Aí eu olhei, falei, tô louca. Tô louca? Que isso, o Espírito Santo tá mandando eu pregar mais? Como assim? Que heresia da minha mente? Uhum. Não, era verdade. E ali foi onde eu entendi, depois de discernir, eu falei, eu preciso ser mãe. E aí foi quando veio a pandemia, eu tava grávida, e eu comecei a estudar muito pra ser mãe. Muito, eu lia todos os livros por dia, eu pegava emprestado, com a tia de fulano, com a tia de ciclano. Me presta esse livro aí! Não sei o que, tem um livro aqui que é muito velho, eu quero ler. Pandemia, não fazia nada. É. Quer dizer, eu trabalhava, mas meus clientes estavam tudo fechado, então tinha bastante tempo livre. E ali eu comecei a ver a importância, porque nós somos ensinadas, né, a estudar para sermos boas médicas, boas dentistas, boas advogadas, mas a gente não é estimulada a estudar para sermos boas mães, né? E se nós formos olhar, todo ser humano ruim teve uma mãe. Que se fosse uma pessoa com... Né? Óbvio que tem casos que as crianças inclinam pro mal mesmo, né? Isso é óbvio. Mas uma mãe, uma mulher, eu sempre gosto do papel da mulher, da mãe. O auge da feminilidade é a maternidade. Não tem como. O que é ser feminino? É do útero, é pra dentro, é intuição, é ternura, é cuidado, é carinho. A maternidade é o auge da feminilidade. É quando você literalmente transborda, não cabe mais dentro de você. Sai! Sim. Esse é o auge da feminilidade, a maternidade. E ele estudando, eu falei, eu quero ser mãe. Eu preciso ser mãe. E aí, em um outro momento, eu conto a história da Clara, e a Clara foi totalmente sobrenatural. A concepção da Clara foi uma luta espiritual muito grande para a Clara vir ao mundo. E quando a Clara veio, eu falei, essa menina não é uma menina comum. Ela não é. E eu não posso ser uma mãe comum. Então, eu tenho que estudar. E eu comecei a estudar. E, assim, a Clara, tipo, tudo... atividade, tudo que dava pra fazer. A Clara conta a Clara tem 2 anos e meio e ela conta a história de Jonas, de Jesus com as crianças. Ela conta a história de Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas sabe o que é mais engraçado? As mães pensam que contar histórias bíblicas é apresentar Deus pro seu filho, mas não é, sabia? Você sabe o que você tem que fazer quando você contar a história pro seu filho? Você não tem que frisar nos personagens pra eles decorarem. Você tem que frisar no poder de Deus naquela história. O que Deus fez com Jonas? Deus redimiu a sua obediência.
a sua desobediência. Deus o que Deus fez com Pedro, Tiago e João no barquinho? Deus aumentou a sua fé. Deus ensinou para eles o quê? Obedece que vale a pena. Obedece que tem recompensa. Obedece que eu tenho mais para você do que qualquer coisa, do que o seu esforço pode suprir para você. Então, imagina a potência de toda mãe colocar isso dentro de uma criança. Nossa. Imagina. Não tem como dar errado. Não vai ser crianças com potenciais, serão crianças potências. Então, eu olho e falo assim, não ensine seu filho as histórias da Bíblia, ensine o poder de Deus nas histórias. Não é sobre Pedro, Tiago e João, é sobre Jesus ter elevado o entendimento deles a obedecer, que vale a pena, que tem recompensa, que é mais leve. Eles estavam o dia todo, era só eles terem obedecido. Joga do outro lado. E não é, Pedro... E é lindo você olhar e você... A minha filha, acordei hoje e eu falei, sabe o que ela falou pra mim hoje? Ela, o quê? Eu sou forte e corajosa, mãe. Eu olhei assim e falei, caraca, é isso. Aquele orgulho que a gente tem da gente também, isso. né? Pra ser usado pelo Espírito pra transbordar nos nossos filhos. E a minha filha, ela tem muita alergiazinha à picada de mosquito. Só que assim, o problema dela não é alergia, o problema dela é cutucar. O Arthur também. Até o Arthur vai ali com a unha. E aí, ela tava cutucando e teve um no braço que ficou muito grande. Tipo, sério, ficou desse tamanho. E eu virei pra ela assim, eu falei, sabe o que a gente tem que fazer, Clara? Eu vou parar de passar remédio. Eu vou parar porque você tira o remédio que a mãe passa. Eu vou orar pra Jesus curar. Porque Jesus cura esse machucado. E eu falei bem brava, assim, porque, tipo, tava muito frio, tava sangrando, já tava, tipo assim, o nebacetinho não pegava. Porque tava em carne viva. E eu falei, eu vou parar de passar remédio e eu vou orar. Porque Jesus cura. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, cura esse dodói, em nome de Jesus. E ela pegou aquilo. E tudo que ela vê, que é machucado, ela fala, Jesus cura, vamos orar. Mãe, Jesus curou aqui, ó. Se você perguntasse, o que é isso na sua perna, Clara? Jesus curou. Jesus cura. Jesus curou. Então, são... coisa boba. Meu amigo, mas ela, em algum momento da vida dela, ela vai precisar dessa frase. Algum momento dessa vida, ela vai precisar desse princípio, ela vai precisar desse ensinamento. Então, e o que a palavra de Deus diz? A mulher será salva pela maternidade. Eu sempre brinco que a mulher que tem 5 filhos, 3 pra cima já nessa sociedade, ela já tá com a escada pro céu. Já tá. Se ela estiver seguindo ali, ela já tá com a escada pro céu. Porque a maternidade, eu virei outra pessoa. Não sei você, mas eu virei outra pessoa. Eu costumo falar que a maternidade não é o fim. Ela é o início de uma nova mulher. Assim, e tem os dois lados pra você encarar a maternidade, né? Pelo lado ruim e pelo lado bom, positivo, que é a maternidade, como você falou. Eu piro nisso. Não, né? eu piro, porque eu também. Porque, assim, eu passo mal com essas coisas. Eu costumo falar no meu Instagram, as pessoas falam muito assim, você parece arrumada e tal. Só que, na minha visão, tá, gente? Minha opinião, não quero problematizar o Instagram de ninguém. Se eu apareço toda acabada, reclamando da vida, reclamando que o Arthur jogou o sofá em cima da televisão, a outra mãe que vai estar lá me vendo, ela vai falar assim, é mesmo, maternidade é um saco, eu tô passando tudo isso, tá horrível, tá minha vida. Então, eu vou ter estimulado ali dentro do coração dela mais uma sementinha do lado ruim. Agora, se eu aparecer como você sempre aparece, mostrando o lado bom, o lado positivo, o lado leve, e eu sei que você deve receber algumas mensagens que você romantiza, né? Você vai inspirar Meu o quê? olho vira até um caça-níquel, assim, que eu fico nervosa. Você vai inspirar o quê? Ao lado bom. E sabe o que é muito engraçado? E que me entristece, de verdade. Eu entendo que, de fato, nós somos privilegiadas por ter essa visão. Não é privilégio por ter um marido, por ter um casamento. Não é esse o privilégio. Porque tem muitos que são casados, que têm condições melhores que a nossa, que não têm o privilégio de viver uma maternidade leve. Então, o privilégio que nós temos é de uma visão leve, de uma ótica positiva, que é o que eu sempre falo. Troca a lente. Experimenta trocar a lente. Experimenta, ao invés de abrir a boca e já começar a reclamar, essa criança gritando o dia todo na minha cabeça, começa a falar assim, filho, glória a Deus que você fala. Já pensou se você tivesse nascido surdo e mudo? Você já parou pra pensar? De vez em quando eu fico meio estressada, eu elevo meus pensamentos pra um extremo pra me acalmar. Sim. Porque, por exemplo, a Clara é sanguínea, ela fala pelo escudo. E às vezes, eu narro vídeo de cliente, né? Eu trabalho em casa, eu tenho que fazer reunião e ela tá... Sim. E eu falo, Deus, imagina se eu tivesse uma filha surda muda. Então eu glorifico o Senhor, porque o Senhor encheu ela de júbilo na boca dessa garota. Que ela fica quieta. E aí eu olho e falo, quem não fica quieta? Quem será que ela puxou? Meu marido fica doido, ele fala, amor, para de reclamar. Ela é você. É sua cópia. E é verdade, é a minha cópia mesmo, em tudo, na cara, no temperamento. Assim. Sim, muita Olha, coisa. meu marido é tão tranquilo, um gentleman. Puxou nada dele, menina. Um furacão igual a mim, uma loucura. Mas eu amo aquela garotinha. E engraçado que quando, voltando pra essa questão da maternidade,
As mães de hoje em dia, elas só conseguem chegar ao agora. Se você pergunta pra uma mãe agora, quem você quer, como é que você se imagina daqui a 5 anos? 5 anos? Ela só consegue chegar fralda, birra e leite. É só isso que ela consegue chegar. Quer que a criança durma. E quer que a criança durma. Ponto. Mas pra que ela quer que a criança durma? Vai ficar no celular. Vai ficar no celular. Sabe por quê? Porque, assim, gente, com toda a humildade do mundo, eu amo... Até tava me perguntando, até separei pra... Que eu falei, eu vou contar isso lá no podcast. Me perguntaram assim, meu Deus, eu fui dormir ontem 2 horas da manhã e acordei às 7 horas da manhã. Não é saudável. Foi uma exceção, porque era fim de mês, né? Fechando o planejamento de cliente. Acontece, não é comum. Normalmente eu durmo ali pelo menos 6 a 7 horas por dia. E eu postei o checklist do que eu tinha feito. E hoje eu postei de manhã fazendo devocional, que eu acordei mais cedo pra ler a palavra, porque eu sabia que o dia ia ser agitado. E uma menina me perguntou assim, cara, pelo amor de Deus, você fez algum curso? Me ensina a administrar o meu tempo. Porque eu não consigo. E eu virei pra ela e falei assim, cara, eu não fiz um curso não, mas eu li um livro bonzão. Ela, qual? A Bíblia. Ela, para, Isa. Eu falei, sério, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Gente, Deus é um Deus de alta performance. Você tem noção de que Deus é um Deus que ninguém é melhor do que Ele na face da Terra em processo de gestão de tempo? Ele criou o mundo em 7 dias. Ele sabia o dia para fazer uma coisa. Ele sabia qual era o dia. Ele se organizou. Ele viveu processos. Ele sabia o dia de cada coisa. E a gente fica querendo fazer na força do braço. E ele fala, ensina-me a contar os dias. Ele está disposto a ensinar. E eu aprendi com ele. E eu sempre falo, meu Deus é um Deus de alta performance. Se eu quero que minha filha seja parecida comigo em muitas coisas. Eu quero que minha filha seja muito trabalhadora. Eu sou muito, muito trabalhadora. Se tem uma coisa assim que eu amo é trabalhar. Eu quero que minha filha dê as coisas de graça, transborde sobre as pessoas. Eu não quero que ela seja a primeira da classe. Eu não quero que ela se forme em primeiro lugar na universidade. Eu quero que ela tenha caráter. Eu quero que ela tenha uma forte personalidade. Eu quero que ela não seja influenciável, mas quero que ela influencie o mundo. É isso que eu tô focando nela. Então, se o meu Deus é um Deus de alta performance, por que eu, como filha, vou ficar aqui disso? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu não tinha criatividade. Eu achava que tudo eu tinha que copiar de alguém. É assim que a gente aprende. E eu me lembro de uma vez, eu recebi uma palavra sobre criatividade, que eu tinha que clamar a Deus, que Deus ia me dar criatividade. Eu falei, Deus está muito ocupado para me dar criatividade. Como assim? E aí eu fui orando, e eu não me lembro realmente, porque teve um ano que eu li 52 livros, que eu li um livro por semana. Foi muito louco, mas foi muito bom. Mas eu não lembro metade dos livros que eu li, então eu não sugiro fazer isso, não. Mas foi um ano sabático que eu tirei e depois eu conto essa história. E aí, eu lembro que eu li num livro... Pois é, vou ler. Eu li num livro que falava assim, que Deus era um Deus muito criativo. Que ele fez cada bico de um pássaro de um jeito. Sim. O pé de outro. Cada espécie com uma diferença. Cada flor de uma forma. Cada árvore com uma copa. E eu virei e eu falei... E naquele dia eu tive um insight... que crente chama de revelação. Eu tive uma revelação. E eu falei, Deus, é verdade, você é um Deus criativo. Senhor, eu quero mesmo a criatividade. Eu não aceito que aqueles que não te amam, não pregam a sua palavra, não te zombam do Senhor, zombam do teu poder, zombam da tua palavra, tenham mais criatividade do que eu. Eu quero ser criativa. Derrama sobre mim uma unção de criatividade. Gente, é assim, ó, sério, tô me dizendo? Tem coisa que cliente chega e fala assim, mas como é que você chegou nesse pensamento? Pergunta muito não. Aí que fluxo. Vai. E aí, quando agora, esse finalzinho de ano, assim, de 2022, que eu tive esse insight sobre organização. E eu falei, Deus, eu quero ser organizada como você. Eu preciso. Sabe por quê? Porque se tá escrito na Bíblia, ensina-me a contar. Eu sei que o Senhor é um Deus, que o Senhor tá disponível para transbordar. Se tá escrito, ensina-me, eu tô pedindo, eu sei o que você vai fazer. E se tá escrito, eu não pedi, agora que eu sei, eu tô errando. Então eu falei assim, eu quero aprender a gerenciar o meu tempo. E o mais engraçado é que meu marido tem TDAH. Eu tenho TDAH também, mas o meu é bem leve. Meu marido é bem brabo. Cara, até o meu marido tá entrando numa rotina de organização tão maravilhosa que ele tem alcançado feitos absurdos. Coisa que, tipo assim, psicóloga vira e fala, Felipe, mas você foge da regra do TDAH, né? E ele fala, gente... E outra, a gente começou a tomar remédio pro TDAH, até falei no podcast da Tuila. A gente não tá mais tomando. Sério? Eu tava ficando muito agitada. Falei, eu vou tomar esse troço não. Aí, porque uma semana sem tomar, tô ótima. Falei, deve ter curado, devia ser só uns ajustes, sei lá. Meu psicólogo vai adorar ouvir isso. Mas, então, assim, a gente tem um Deus disponível pra transbordar sobre a gente, sabe? Pra dar pra gente qualquer coisa. Não tenho sabedoria, Isa, como eu faço? Ora e pede.
Não tenho criatividade, preciso escrever. Ora e pede. Não sei organizar meu... Ora e pede. Vai ler a Bíblia. Quando alguém chega pra mim e fala assim, ai, minha vida está muito ruim, que não sei o quê. E eu não sei o que eu faço no meu casamento, eu não sei o que eu faço com a minha maternidade, eu vou surtar, eu não prospero, não sei o quê. Eu falo, tá. Como é que tá a sua vida de oração? Uhum. Você tá esperando milagre de quem se você não fala com o único que pode fazer milagre? É impossível uma pessoa que tem uma vida de oração todo dia, que fala, que agradece, que pede porque a gente pode pedir. Ele é um pai que dá. Eu sempre brinco que Deus não te apresenta algo que ele não quer te dar. Ele dá. Eu já vi coisas... Eu me lembro que na casa que eu moro hoje, eu já fui em um lugar e eu falei, nossa, que lugar esquisito, né? Longe a beça. Porque eu morava na Zona Norte, tudo é longe, né? Pra lá. Ai, tem que atravessar o túnel, muito longe. Quem mora aqui? Eu. Agora. Então, assim, eu sempre brinco com o Felipe, Deus sempre leva a gente nos lugares antes de entregar. Então, ele sempre prepara. E eu aprendi hoje a discernir muito. Falei assim, por que você tá me trazendo aqui, hein? Esses dias eu fui na casa do pessoal da igreja que era na Alphaville. Eu falei, Senhor, hein? Qual o mistério desse lugar aqui? Já pensaram que alguns anos eu tô morando lá? Vou pegar esse podcast e vou mostrar. Vai botar lá de Instagram. testemunha. Amém, tenho fé. Mas tô brincando, mas entende? Então, a gente tem um Deus disponível pra isso. E quando a gente fala da questão da maternidade... Licença. A gente olha pra questão da ótica e a mãe não consegue nem se enxergar daqui a 5 anos, porque ela só quer que a criança durma, pare de gastar fralda e leite e não perturbe ela, para que ela possa ficar em paz no celular dela, se alimentando a frustração diária dela, comparando a grama dela com o vizinho, entendeu? E quando o marido tá faltando meia hora para o marido chegar, ela levanta para fazer as coisas em casa. Já fez Nossa, isso? pesado, já. Eu já fiz. Claro. Eu já fiz. Isso era a minha realidade. Quando me perguntam assim, cara, no dia que eu falei do merecimento, eu falei, vem cá, e essas calcinhas velhas na sua casa? Na sua gaveta, manchada, rasgada, puxada a fio, cheia de bolinha. E esses panos de prato que estão mais manchados do que toalha que você tira resto de esmalte? E essa película do teu telefone que tá toda quebrada aí? Aumenta seu merecimento. A minha aqui quebrou. Já tá lá. Amanhã pode ver meus stories que eu vou trocar, porque uma criança, película, uma vez por semana. Então, eu falo, aumenta o seu merecimento aí. Você fica mandando uma mensagem pro seu cérebro o tempo inteiro de que é pouco. De que tá tudo ruim. Se eu tenho um iPhone 13... e ele tá com a película toda quebrada, qual é a mensagem que um telefone todo quebrado passa o tempo inteiro pra você? Pouco. Lixo. Velho. Escassez. Agora, se eu pego aqui, ó, o que eu posso fazer agora, e arranco a película do meu telefone. Meu Deus, vai cair o vidro aqui agora. Aqui, ó, a mensagem. Limpinho, não tem um arranhão. Prosperidade. Abundância, merecimento. Cheio de vidro aqui. Então, a gente precisa ativar o nosso cérebro no pouco. Pra gente chegar no muito. E a maternidade, ela é um divisor de águas nisso. Eu sempre falo, maternidade é um catalisador de processos. O que é um catalisador? Digita no Google aí. É o que acelera a energia de um negócio pro outro. Gente, filho, eu fui virar uma mulher próspera depois que eu virei mãe. Sim. Eu não tinha empresa, eu não fazia as coisas. Eu tentava. Eu era social media de uma marca. Fiquei anos ganhando uma mixaria. Por quê? Porque eu achava que ele tava bom. E quando minha filha veio, eu falei, cara... A gente quer dar sempre o melhor, né? Só que tá errado, sabe por quê? Porque a gente não tem que dar o melhor pros nossos filhos. Por causa dos nossos filhos. A gente tem que dar o melhor porque a gente entende que nós podemos buscar mais. Nós merecemos mais, entende? Então, a gente não tem que fazer os nossos filhos de uma muleta. Por um momento, eu fiz a Clara. Eu falei, cara, eu tenho que dar a melhor escola pra Clara. Só que não é a melhor escola que vai ficar. Eu teve uma parte que você falava, é a presença. E o que eu preciso pra ter mais presença? Eu preciso ter um trabalho funcional que me dê mais tempo em casa. Senão, não vou ter presença. Eu vou ter dinheiro, mas não vou ter presença. Então, eu me estruturei rapidamente pra que eu pudesse. Igual agora, eu quero ter meu outro filho esse ano. Meu próximo baby, que eu acho que é menino. Eu vou profetizar aqui. Vamos, Arthur vai botar a mão. Amém, vai ser Bernardo o nome dele. E aí, eu falei, eu quero ter. O que eu tô fazendo? Eu tô correndo com a empresa pra eu conseguir ser a mesma mãe que eu fui pra Clara. Sabendo que eu não vou conseguir ser. Por quê? Porque eu gerei a Clara num contexto de pandemia. Sim. Que nunca mais, em nome de Jesus, vai acontecer. Pelo menos agora. Então,
eu preciso entender que eu dei tanto pra ela, eu não vou dar tanto pro próximo filho. Mas aonde eu posso ser mais intencional? Porque não é o tanto, aí eu descobri. Não é estar em casa todo dia. Você é mãe que cuida de casa. Não é sobre estar em casa todo dia. Você não é mais mãe do que a mulher que sai pra trabalhar e trabalha de 8 às 18. Você é mais mãe quando você tá 100% presente naquele momento. É o que eu falei. O desafio da mulher moderna é equilibrar os pratos da vida. Ok, mas não é o equilíbrio 50% no trabalho e 50% em casa. Não, é o equilíbrio de saber estar 100% presente nos momentos onde você precisa ser 100% presente. Onde eu preciso ser intencional? Aonde eu preciso? Porque o grande problema das mulheres hoje é que a preguiça te faz ser uma mulher de pouco valor. Sabe por quê? Você tem pouca saúde emocional, você tá o dia... Vamos lá, tá insatisfeita com o seu corpo, né, com a sua aparência, mas você não quer acordar mais cedo 10 minutos para passar uma maquiagem. Não quer tentar comer mais proteína, menos carboidratos industrializados, para tentar ter um corpo mais saudável, uma saúde, uma disposição maior. Tem um emocional lixo, vive surtando com o marido, querendo tacar copo, querendo desistir, gritando com os filhos o dia inteiro, mas não investe tempo em terapia. Ah, mas é muito caro. Mas o carrinho da Shein tá cheio, não tá? O carrinho da Shopee também. E o Netflix, que você paga, nem assiste direito. Sabe? E o plano do celular que é caríssimo pra você passar o dia todo se comparando ali. Você não pode fazer uma terapia, investir R$100, a terapia tá barata, parem nela. Então, assim, aí você vê uma outra mulher que... Ah, mas eu não consigo terminar nada do que eu faço. Tá, mas não faz o óbvio. Quer fazer uma coisa grandiosa, mas o básico você fez? Você não fez o básico bem feito? Não fez. Então, na verdade, a preguiça leva a mulher a ser uma mulher de baixo valor. Aí reclama, mas eu não sou valorizada. Por que será? Entende? A gente tem que ser a mudança, né? O que eu aprendo disso tudo. E eu recebo umas acusações pesadas, né? Ai, nossa, Isa, mas pra você sempre é culpa da mulher? É porque quando a culpa é minha, eu sou responsável pela mudança. Sim. Quando eu jogo a culpa no outro, eu me vitimizo. Então, a partir do momento que eu entendo onde eu erro, eu mudo. E se eu mudo, eu faço o movimento inteiro ao meu redor mudar. Porque enquanto eu não mudo, eu vou ser só mais uma pecinha no tabuleiro do outro que vai me manipular, que vai me botar pra baixo, que vai me paralisar. Porque muitas vezes a gente tá cercado por uma ambiência, né? Que é o ambiente junto com a influência ali, que joga a gente pra baixo. Primeiro lugar, não estou satisfeito com a vida que eu tenho. Muda a sua ambiência. Muda o seu ambiente. Muda as pessoas que te influenciam. Ah, mas poxa, eu vou ter que abandonar minha família? Vou ter que sair de perto dos meus pais, que são os meus pais que me puxam pra baixo? Sim. Você sabe qual é a melhor... Muitas vezes a gente vai ter que decepcionar os nossos pais pra ser bem-sucedido na vida. Sim. Isso eu aprendi muito em 2022. Muito. Os nossos pais, eles querem... E são pais... Acredito, seus pais são CLT, correto? Ou tem negócio próprio? Tem negócio próprio. Beleza, 1 em 1 milhão. A maioria é CLT. Aí se você vira e fala, quero abrir o meu negócio. Louca, surtada. Eu ouvi isso. Mas eles têm um modelo de negócio próprio que ainda tá lá atrás. Não tá no negócio de enriquecer. Mais familiar. Ainda tem essa visão ainda um pouco. Sim, mas é o... De uma loucura. É o que é negócio próprio, mas que trabalha como CLT. Isso. E é uma frase que o Joel J, que eu adoro seguir ele, né? Ele sempre fala, ninguém pode negar os seus resultados. A mulher dele me segue. Ai, que tudo. Maravilhosa, eu me senti muito importante. Que isso, gente? Você é importante. Que honra. Mas Isso é importante, vamos lá, elogiar. Vai, obrigada. Mas o que o Joel J fala é que ninguém pode negar os seus resultados. Né? Então, assim, a gente tem que mostrar. Uma coisa que minha mãe me ensinou, falando assim, nessa questão de relacionamento, ela falou assim, você quer tanto ganhar flores, mas seu marido não te dá flores, então você compra as flores pra você. Pronto. Sim. Compra suas flores. Eu compro minhas flores. Isso, tem essa responsabilidade. Você viu fazendo meus vasinhos? Eu compro minhas flores. Por que a gente sempre tá esperando o próximo fazer pela gente, né? E assim, sendo bem sincera, de verdade, existem tantas coisas dentro desse não ganhar flores que é absurdo. Ó, vou ramificar pra você. Será que você é digna de ganhar flores? 1 ponto. Segundo ponto, você pode ser digna. Mas será que o seu marido, a história cultural que ele veio, era comum isso? Às vezes não era. Aí a gente quer cobrar dele, às vezes nós somos até dignas, mas a gente quer cobrar deles uma coisa que na ambiência dele nunca aconteceu. Meu marido nunca viu o pai dele dar flores pra mulher. Então, tipo assim, como que eu vou exigir dele? É igual o meu marido, por exemplo, querer que eu fique em casa, largue todo o meu trabalho pra cuidar de filho. Não tem como. Eu não consigo fazer isso por ele. É óbvio que se tivesse uma necessidade, eu seria a primeira a levantar essa bandeira. Mas ele não viu isso na casa dele. A mãe dele sempre... Minha sogra é muito trabalhadora. Minha sogra tem vários imóveis. Minha sogra
Pauleira. Minha sogra olha para as coisas que eu faço e pensa, isso mesmo, minha filha, trabalha enquanto tá nova, porque depois tu vai ficar velha igual a mim, não vai conseguir trabalhar mais não. Então ela me dá maior força. Então, tipo, isso pra mim foi comum. Eu vi minha mãe abrir mãos dos sonhos delas pra cuidar da gente, pra criar a gente em casa. Já minha sogra, ela conseguiu dar uma equilibrada um pouco maior. Mas por quê? Porque ela tinha, né, minha mãe não teve minha avó perto. Minha avó morava em Brasília há 21 anos. Então, tipo, você não tinha com quem deixar as crianças. Ou era ela, ou era ela. Minha sogra já teve. Então, rede de apoio é algo que realmente Se adaptar à sua realidade e tal. Mas é isso, entende? Então, a gente olha, tudo é uma questão de ótica. E tudo sempre vai ser sobre a sua história. Quando eu olhar pra Carol, eu não tenho que olhar pra Carol. Eu tenho que olhar pra história da Carol. Isso é sistêmico. Né? Então, por exemplo, tinha muito problema, não sei se você teve, mas blogueira sofre muito com isso, tá, gente? Vamos aqui, ó, confissões de blogueira. Das pessoas olharem pra gente e acharem a gente insuportavelmente nojenta, cebosa, se achar, quer aparecer, porque a gente gosta de aparecer. Não, eu vivi com isso a minha vida inteira, né? Porque meus pais são totalmente chatos de serviço, então eles me enfeitavam toda e me davam a melhor mochila, que era baratinha, só que a melhor das baratinhas. Sim. Então sempre tiveram essa ótica de mim, de metida, de que quer ser a melhor e tal. Não. E eu sempre tive esse espírito de liderança, então assim, combinava as coisas. Né? Eu dava. Como é que chama? Você dava pano pra manga, né? Dava pano pra manga. Justamente. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece é que aquilo que a gente vê do outro é reflexo do nosso exterior. Então, quando eu te julgo, é porque você me lembra alguma coisa. Me lembra uma dor. Você me lembra alguma dor. Por isso você me incomoda. Óbvio que tem a questão do discernimento e da intuição. Ponto. Nós temos muito isso é real. Porque tem dois tipos de pessoas que são exemplo pra seguir, as que são pra você pular fora. Então, assim, tem realmente pessoas que com 10 minutos já vê que a pessoa, tchau, nunca te vê. Mas tem pessoas que você fala assim, cara, todo mundo gosta dessa pessoa, mas eu não vou com a cara dela. Às vezes realmente acontece algo espiritual ali que não é. Mas às vezes é porque ela tem alguma coisa que te incomoda. E isso acontecia muito comigo. Foi onde eu falei que eu cansei. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado comigo, realmente. E você ouvia muito, eu te achava isso, mas quando eu te conheci, você é maravilhosa. Muito. Nossa, mas você é tão legal, tão acessível. Eu sempre vi essa palavra, acessível. Aí eu comecei a destrinchar, eu falei, bom, se elas viram que eu sou acessível, então eu passava uma imagem de inacessível. Então, o que era? Gente, realmente, eu tava assim, eu tava. Falei, cara, eu não ia falar comigo. E eu comecei a mudar a minha expressão, a minha afeição. Isso é amor ao próximo. Sim. Sabe por quê? Dentro de nós temos chaves muito fortes que a gente vira a vida de uma pessoa de cabeça pra baixo. Até o meu pastor fala assim, quando o crente chega pra mim e fala assim, Jesus virou minha vida 360. Ele tá sendo saiu do lugar, né? Porque 360 é pro mesmo lugar. Mas quando a gente realmente tem a chave, todos nós, dentro de cada uma de nós temos uma chave que vira dentro de uma pessoa uma vida inteira. E não é só uma vida, é uma geração. Então, quando a gente fica com aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, isso eu não suporto. Porque eu falo, sério, que você vai ser tão burra emocionalmente a esse ponto de continuar apanhando da vida, sabendo que você tem muito pra liberar, mas você não vai porque o outro tem que aceitar a sua cara de mal amada o dia inteiro? Sério? Você não pode ser um pouquinho inteligente, porque o contrário de inteligência emocional é burrice emocional. Então, se você não está sendo inteligente e emocional o suficiente para servir o outro, né, com aquilo que você tem de melhor, você está sendo burro emocionalmente. E eu falo, sério? Sério que o outro vai perder a porção de Deus dentro de você porque ele tem que lidar com a sua cara de tacho? Muda a sua cara de tacho e libera o destino dele. Ponto. Então, a gente... por exemplo, onde eu tava muito atarefada. Surtos coletivos na empresa. E o Espírito Santo vira pra mim e falou assim, vai lá ouvir o seu jardineiro. Foi tô com o tempo, não. Ele, eu sei. Mas eu sei que o que você mais valoriza, o que tem de mais caro dentro de você é o seu tempo. Serve a ele. Sem brincadeira, o cara ficou falando 2 horas. E a história dele. Eu achei que eu ia virar a chave, ele virou em mim. Nossa. Eu olhei. Aí quando o Felipe chegou, eu falei, amor, não fala comigo que eu tô prendendo choro aqui. Ele, sério... E eu continuei vendo, depois meu marido ouviu e a gente combinou umas coisas muito legais. E ele falou uma coisa pra mim que virou o meu destino. Olha só, como todo mundo tem alguma coisa pra acrescentar. Ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tô passando um perrengue com a minha filha. Você pode conversar com ela?
Porque se você falar um pouquinho do que você falou aqui pra mim, você muda a vida dela. Nossa. Eu olhei assim, eu não aguentei. Aí eu falei assim, seu Luiz. Falei, aí você me desmonta toda. E ele falou assim, é isso que ela precisa ouvir. E eu virei assim, eu falei assim, eu falo. Eu ouço. Se eu quiser falar, eu falo. Se você quiser mandar aqui, eu vou em algum lugar, eu vou. E a gente já combinou de ir, eles são vascaínos, eu não tenho time nenhum, gente, eu sou nada. Então ela é Brasil flamenguista. de 4 anos, não sou nada. Meu marido é vascaíno, se dá até morte lá em Ih, casa. meu Deus, não, então Pois é. esquece. E aí, mas eu também não sou vascaína, ele respeita isso, graças a É Deus. neutro. É porque o Vasco só perde, né, gente? Desculpa a gente vascaína, mas, pô, eu falo pra ele, só chora, cara, com esse time. Muda isso, Jesus, manda ser alegre. Reina, Vamos paz, cortar justiça, essa parte alegria. aqui. Corta pra não ser cancelado. Mas enfim, eu falei, cara, vamos no jogo do Vasco. Ele, vamos no jogo do Vasco. Já marcamos. Então, assim, vai ser uma chance que eu tenho. E o que você tem de mais caro na sua vida? O seu tempo. Sim, com certeza. Você pode pegar as joias mais caras. Ninguém de hoje tem joias, né? A gente tem bijuteria, né? Mas assim, você pode pegar a coisa mais cara do mundo. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. Então, por que você não dá pro outro? Porque a sua cara emburrada vai reter aquilo que pode mudar a vida de outra pessoa, literalmente. Então, assim, tem muitas coisas que nós, mulheres, aí, né, já entrando no ponto da feminilidade, a gente foi tão roubada, nós fomos tão furtadas, né? A gente acha que, eu sempre falo que a mulher, ela tem poder de virar um tanque de guerra, ao contrário. Mas a gente optou por virar o tanque de guerra. A gente mesmo. Então, a gente tendo todo o poder do mundo pra virar um tanque de guerra, a gente decidiu ser o tanque de guerra. Sendo que a gente não tá numa guerra. Entende? Eu sempre falo, afia a espada do seu guerreiro. Nós não somos as guerreiras. Não é bonito falar que nós somos guerreiras. Mas que isso? Que luta é essa que não acaba? Sem noção de que Deus chama a gente de auxiliadora. Aí entra naquilo. Submissão. Gente, sem noção de que auxiliadora é Ézer no hebraico. Você sabia que essa palavra é a mesma palavra que é usada de Deus para conosco? O papel de auxiliadora não é pejorativo, não é secundário. O homem, que ele foi feito para manifestar a glória de Deus, correto? Sim. O homem sem a mulher consegue gerar uma vida? Não. Então, como ele vai cumprir o propósito principal que ficou no Éden? Crescer, ser frutíferos e multiplicar. É com a mulher. O nosso papel não é secundário. O nosso papel é extremamente Ézer. É o papel do mais alto. Não é aquele ajudador trivial que vai ficar trabalhando massivamente com você, que sem ele a sua empresa não funciona. Não, ele é a empresa junto com você. Sim. A mulher é junto com o marido. Sob missão, sob a mesma missão. Beleza, mas não é nem sob a mesma missão. É literalmente no mesmo propósito. Que é sob a mesma missão, ok. Mas é porque quando a gente fala missão, a gente lembra muito de campo de batalha, né? Sim. Estar na mesma batalha. Mas eu gosto do propósito. Tem a mesma visão. Exato, é a mesma visão. Ir para a mesma direção. É para isso que a gente foi chamada. Então, quando a gente para pensar, nós, né, poderíamos ter o lugar de virar o tanque de guerra, e nós viramos o tanque de guerra, e hoje nós somos manipuladas pela mídia, nós somos manipuladas pela sociedade, por uma cultura que, é feminismo. Gente, feminismo, mas assim, vocês estão fazendo o que os piores homens fazem, sabe? A mulher tem o papel de ser guardiã da pureza. Sabe, muito do que está acontecendo hoje na sociedade é porque a mulher foi muito programada mentalmente para abandonar a sua missão. Se nós guardássemos a pureza, se nós guardássemos a piedade, se nós entendêssemos a missão da maternidade, sabe, a gente fica num campo de batalha, mulher tem que dominar o mundo. Nós já somos maioria na população. No Brasil somos. Nós já somos a maioria na universidade, você sabia? Agora se pergunta, por que nós somos a maioria comprando imóveis, dirigindo empresa? A gente estava vendo agora uma reportagem que falou, uma empresa na Rússia, não foi? Que fizeram uma empresa só com as mulheres. Não prosperou, porque uma começou a falar mal da outra, porque isso é cultural. Mas sabe o que 2 Timóteo fala pra gente? 2 Tito fala pra gente? Que as mulheres mais velhas, eu e você, porque não é só mais velha na idade, é mais velha na fé, mais madura na experiência. Aí a gente não precisa nem falar de religião. Nós temos que ensinar as mulheres mais novas a amarem a sua casa, o seu marido, a Deus, os seus filhos. Nós não tínhamos que estar nessa competição. Sim. Você entende que não é um campo de batalha? Tá virando uma inversão de papéis, né? Exato. E aí a gente se sente cobrada como mulher porque a gente quer fazer o papel do homem. A gente quer fazer o papel que não é o nosso papel. Então fica muito mais sabe difícil. o que é muito engraçado?
quando a gente estuda a feminilidade, a gente fala sobre as polaridades, né? E eu tenho falado muito isso no meu Instagram, sobre o feminino nutrido e o feminino ferido. Antes de começar a falar de feminilidade, vamos dar uma pausa aqui para os nossos patrocinadores. E eu vou comer uma Para batata. segurar vocês. Essa parte é importante, fiquem, olha. Gente, vamos falar então sobre... Qual? Deixa eu beber até uma aguinha aqui. Gente, vai sair eu mastigando, né? Que coisa linda. Foi. Vamos falar da Empúria Brava. Gente, a Empúria Brava tá com a gente há um tempo já. E vocês já conhecem as peças deles, que são lingeries maravilhosas. Só que não é só lingerie, né? É aquilo que veste super bem no seu corpo. São peças que valorizam do P ao GG, tem plus size. Gente, e é perfeito. Aquela renda que não machuca, porque a gente sempre procura preço e qualidade nas peças. Não adianta comprar barata, aquela peça que machuca, aquela coisa que arranha. Então, desde os pijamas para você dormir confortável, as lingeries da lua de mel, você encontra na Empúria Brava. Ótima dica pra chá de lingerie, né, gente? Perfeito, eles Já fazem. faço na Empúria. E vamos falar de metamorfose digital. Metamorfose foi o que a Sara fez aqui no Podcá. Ela que criou toda a identidade visual do Podcá, as cores, as letras, tudo. E ela pode fazer isso na sua empresa também. Então, você que é microempreendedora, está começando agora, não sabe fazer as artes, não sabe o que postar, não sabe fazer fotos, chama a Sarinha que ela tem tudo, todo o conteúdo aí já prontinho para você. E agora eu vou falar o quê? Eu vou falar da minha queridíssima Kaji Kid. A Kaji Kid surgiu com o nascimento do Arthur. Sim, olha o catalisador. Por isso que eu falo que a maternidade não é o fim, é o início. E surgiu também com um vídeo viralizado. Olha. Foi que viralizou o vídeo falando, vai pensando que menino gasta menos. Aí ficou um embate, menina, deu a polêmica. Porque a mãe falava que menina gasta mais, e a outra falava que menino gasta mais. E ficou essa coisa. E aí eu pensei assim, caramba, realmente a gente não encontra roupa bonita e estilosa para os meninos. E quando encontra é tudo muito caro. É. Aí eu falei assim, como eu já empreendia com moda feminina, eu falei assim, eu vou mudar. Vou pro infantil. E aí surgiu a Kaji Kids, que é a moda infantil masculina de 1 a 6 anos, com fabricação própria agora. Eu tô Ai, que chique. delícia! Nossa Amo. marca estampada, gente. Ai, as palminhas. E aí, se você é mãe de menino, você conhece alguma mãe de menino, tem uma tia, tem um sobrinho, você é tia, você... Enfim, conheçam a Kaji Kids, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora a gente tá com o lançamento da coleção de verão, coleção com muitas cores, porque nós trabalhamos com tons neutros, o pretinho, o branquinho, o cinza. E agora a gente está com azul, vermelho, verde, ou seja, estamos expandindo. Então venha conhecer nossa marca, só seguir lá, @KajiKids. E agora, voltando ao nosso papo, vamos falar agora sobre feminilidade. Vamos falar Assunto sobre... mais esperado aqui hoje. Gente, eu fiz várias anotações, né? Porque eu falei assim, tem muitas coisas relevantes que eu não posso de jeito nenhum deixar de falar sobre feminilidade. Porque o que acontece? Nós temos um design divino, né? Deus nos criou de maneira única e com um propósito. E eu queria contar uma história para vocês verem como nós somos roubadas, furtadas e nós temos a nossa mente programada. Todas nós, 100% das mulheres hoje, principalmente têm acesso à TV e internet, elas já tiveram contato com algum tipo de programação preditiva, né, mental pro feminismo, né, Não tô aqui também, gente, ofendendo, mas é a questão que eu vou falar agora, vocês vão dar uma entendida, porque a gente acaba perdendo a nossa natureza. Esse é o problema, entende? Então, por exemplo, quando... As Meninas Superpoderosas, você conhece? Sim. As Meninas Superpoderosas é um desenho que bombou em 1998, fez parte da nossa infância. Mas olha como a gente não percebe como a mídia vai colocando, assim, na entranha do nosso subconsciente, algumas informações que depois dão muito trabalho pra tirar. Então, As Meninas Superpoderosas, né, foi criada por um professor estabanado, que era o homem que tinha autoridade sobre a vida delas. Ele era bobalhado. E ele cometeu um erro. Ele estava tentando criar as meninas superpoderosas ali com açúcar, tempero, tudo que há de bom. E ele derramou o elemento X. E esse elemento X que ele derramou fez surgir as 3 meninas superpoderosas que tinham poder de tudo quanto vocês possam imaginar. Eu voava, tinha supervisão, tinha raio laser e não sei o que, tudo, né? Tudo, super força. E olha que engraçado. A maioria, digo assim, 95% dos vilões que elas enfrentavam eram homens. Você parou pra perceber? E o mais maquiavélico de todos eles era o ele.
que era um formato, né, de vermelho, Aham. de diabo, né? Tinha uma confusão de gênero ali. Ele era o homem, tanto que chamava de ele, mas ele usava tutu e salto alto. E ele tinha muita inveja das meninas superpoderosas. E um dos episódios mais vistos, ele apareceu os meninos desordeiros. Você lembra deles? Não lembro. Os meninos desordeiros. E os meninos desordeiros, eles odiavam, eles eram super preconceituosos. Eles eram realmente um preconceito sexual muito grande com as mulheres, eles eram misóginos, era assim, tudo que eles queriam era destruir elas mesmo. E aí, no primeiro momento, elas ganharam, foram combater com eles e descobriram que dando beijos neles, eles eram curados. E olha que coisa linda, né? Uhum. E aí, eles encontraram o Ele. E elas derrotaram eles, né? E aí, quando ele encontrou o Ele deu mais superpoderes pra eles. E elas perceberam que o beijo não adiantava mais nada. E aí, elas ficaram tentando combater, lutar tudo. E adivinha só, como que elas conseguiram combater os meninos? Como? Menosprezando eles. Toda vez que elas menosprezavam, falavam uma palavra. Vocês são o filhinho da mamãe. Vocês não estão com nada. Eles diminuíam de tamanho. Diminuíam de tamanho até desaparecer. E inconscientemente, a nossa guerra contra quem? Foi instaurada na nossa mente através de um simples desenho. Por isso que nunca é só simples desenho, gente. Sempre tem alguma coisa por trás do desenho. Cuidem da mente das nossas crianças. Então, tem coisas que a gente olha e fala assim, poxa, mas nada a ver, né? Só que a gente vai olhar... Eu separei aqui algumas coisas para vocês. A gente vai olhar, quando a gente foi criada, né, por Deus, nós não fomos criadas de uma forma acidental. Deus foi 100% intencional. Ele tinha um propósito, nós somos únicas. Até gêmeos têm até identidade, né? Sim. Impressão digital diferente. Nós somos únicas. Tem uma assinatura de Deus que dá um IP para cada um, digamos assim. Então, a gente olha e o que a gente considera do plano de Deus, né? Que as pessoas tentam guerrear, um complementa o outro. Tanto que dentro de cada homem, de cada mulher, tem o feminino e o masculino. É 50-50. O que acontece muito por conta da sociedade, né, e da influência, né, da cultura, tá todo mundo desequilibrado. E nós somos a geração mais livre, mas com maiores problemas emocionais. Sim. E eu sempre pergunto, você é livre ou você é perdida? Nós não somos livres, nós estamos perdidas. A gente perdeu a essência. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que quando eu falo de feminilidade, a gente está falando de biologia. Uhum. Nós temos uma natureza feminina. Nós temos inclinações femininas. Como os homens têm inclinações da força, né? Lá atrás, eles que caçavam, eles nos protegiam. E hoje nós temos um bando de homens bananas, filhinhos de mães, que usaram os filhos como muletas emocionais porque não eram amadas pelos maridos. Conhece vários, eu tenho certeza. Sim. E hoje eles são maridos emocionais das mães, não conseguem cumprir o seu papel de amar a esposa, deixar o pai e mãe, seguir uma vida ali com a família. Tenho certeza que muitos aqui vão se identificar com essa história. E a gente esquece que quem gera os meninos somos nós. Você, mãe de menina. Você, mãe de menina, você tem menino, tem um papel principal na formação da próxima geração. Sim. Gerar um homem forte, com caráter, com personalidade, com espírito, né, de Deus sobre ele ali para cumprir o propósito dele, não é uma missão fácil. Então, a gente fica querendo combater e fazer aquilo que os piores homens fazem, sendo que o nosso maior poder está onde? No nosso feminino. Aquilo que eu falei, a gente tem o poder para virar um tanque de guerra, mas nós estamos sendo viradas pela mídia, pelas coisas. Então, a gente precisa entender muito essa questão, né, do feminino. E aí, quando a gente tá com o feminino, aí eu vou falar para as mulheres, porque os homens, né, outro episódio. As mulheres, quando elas estão com o feminino desequilibrado, elas são muito controladoras. Elas gritam demais. Elas não conseguem esperar. Elas vão lá e fazem. Você sabia que o feminino é o receber? Você recebe da vida do feminino, né? Da mulher vem a intuição, vem a ternura, o cuidado, gerar a prosperidade. A prosperidade entra na casa através da mulher. Tanto que a mulher sabe edificar e a tola destrói com as próprias mãos. Se entra uma tola numa casa super próspera, ela destrói.
Mas se entra uma sábia numa casa humilde, ela prospera aquela casa. Então, o poder do feminino é muito forte. E é isso que nós estamos sendo roubadas e enganadas pelo nosso inimigo das almas, pra gente sair do nosso lugar, que é esse lugar. Que, meu amigo, você pode ter o marido mais banana do mundo. Ele vai virar o guerreiro que vai proteger a tua casa, a tua descendência. Então, mas comece em você. Ah, mas poxa, comece em mim. Autorresponsabilidade. Quer continuar tendo uma vida medíocre, na média? Continua fazendo o que você está fazendo. Quer ter uma vida diferente? Faça movimentos diferentes, tente. Por que preguiça? Lembra? A preguiça é o que vai te levar a ser uma mulher de baixo valor. Não tem inteligência emocional? Deixa eu estudar. Deixa eu ir no TikTok. Deixa eu botar no YouTube. Deixa eu ir no Google. Vai lá, pesquisa um pouco. Ah, não tenho terapia. Gente, tem vários podcasts. Quanta coisa você já não ensinou aqui? Sim. Tem o meu podcast no Spotify, né? Pra funcionar melhor. Pode assistir, tem muitas coisas de terapia. Lá a gente fala de uma coisa que muita gente esquece. Lealdade familiar. A lealdade familiar tá destruindo a vida de muitas mulheres. Ah, por que eu não prospero? Tá sendo leal a alguém. Quem que você tá sendo leal na sua família? Ah, mas eu não consigo emagrecer. Tá, quem é o gordinho na sua família? E o gordinho, gente, quando a gente fala, pelo amor de Deus, com todo respeito, né? A gente tá falando de problemas de saúde, obesidade. Ah, não consigo emagrecer, tem problema de colesterol, de tireoide. Eu tava assim, falsa magra. Tava ali com 14 quilos a mais, não tava dando tanta diferença. Quando você vê antes e depois, dá muita diferença. Aí dá. Mas nada, quem via assim, não via tanto. Mas tava lá, 4 nódulos na tireoide, problema gordura visceral 11, sendo que tinha que estar 4. Meu Deus. Colesterol péssimo, tudo ruim. Então, não era sobre um peso que eu perdi, sobre saúde que eu ganhei. Sim. E eu estava sendo leal. Todas as mulheres da minha família têm problema com tireoide. Todo mundo tem um problema em outro, com diabetes, com colesterol. Então, a lealdade... Você decidiu romper, né? Rompi. E muitas vezes, pra gente prosperar, e prosperidade não é só dinheiro, mas é saúde e abundância. Saúde emocional. É um ciclo bom de amizade, de relacionamentos, sabe? Isso é verdadeira prosperidade. E a gente, para prosperar, muitas vezes nós vamos ter que decepcionar os nossos pais, os nossos familiares, muitas vezes até os nossos maridos. Porque a gente não pode viver para cumprir a expectativa do outro, que o outro tenha respeito, né, ao nosso respeito. Nós temos que cumprir a expectativa do nosso pai, independente de qualquer coisa, sempre obedecer a Deus, né? É acima de qualquer coisa. Então, voltando para a feminilidade, todos nós temos, né? 50% masculino e 50% feminino. No homem, no masculino, é que está o poder de ir para o mundo. Então, o que tem coragem, o que tem um esforço, o que ajuda a não procrastinar, é o que dá o incentivo, é o que empurra, o que alavanca, sabe? É o que dá força, o vigor, a ousadia. Isso é o feminino. O masculino. O feminino é aquilo, né, que é mais terno, mais doce, a intuição, o magnetismo. Nós somos magnéticas. Somos. Muita coisa. Eva que o diga, não é mesmo? Então, nós temos isso latente na gente. E aí, o equilíbrio é perfeito. Porque no feminino você consegue ter intuição, tudo. No masculino, a força para o mundo, a coragem. Então, quando você está desequilibrado, o que acontece? Você fica com o feminino desnutrido, o masculino ferido, né, super alto. E a gente tem uma mulher arrogante, briguenta, rixosa. Que diminui. Que precisa humilhar, né? E isso aconteceu, aí em primeira mão, tô contando isso pela primeira vez aqui, que eu não abri isso pra ninguém. Spoiler. Mas meu marido passou 4 meses fora, lembra? Lembro. Uma missão das Forças Armadas. E eu tive que me virar, né? E eu não tenho muita ajuda. Toda a minha rede de apoio trabalha, todo mundo tem filho ainda pra cuidar, meus pais, os pais do meu marido, todo mundo tem filho pra cuidar. Então eu fiquei sozinha, como uma criança. Meu marido é meu braço direito em tudo, então ele me ajudava muito. Às vezes ele buscava na escola, fazia, enfim. E eu trabalhando ali, tendo que me virar. E eu sei que eu ativei o meu masculino num nível tão hard, mas inconscientemente, tão hard, que eu fiz a minha empresa faturar 3 vezes mais em 4 meses. Caramba. Eu dobrei tudo. Dobrei não, eu tripliquei. O meu marido, quando voltou, a gente tava com um carro zero novo, tava já pra se mudar, né, tava já com os planos pra se mudar, tava com a casa toda mobiliada, tudo 100% obra feita, que não sei o que lá. Meu marido chegou e ele falou assim, ele falou pra mim assim, ele falou, cadê a minha esposa? Nossa. E eu perdi a Isa. E foram os melhores e os piores 4 meses. Porque meu marido tinha que me pegar pelo braço, não me machucando, claro, mas ele tinha que me pegar e falar, deixa que eu abra a porta pra você. Deixa que eu tiro as sacolas do mercado.
Ou, deixa que eu dirijo. Ou, eu voltei. Aham. Eu voltei. Eu estou aqui. Calma, você não precisa fazer tudo. E às vezes eu falo, tá, mas eu já tô acostumada, eu faço. Ele, calma, desacelera, calma. E aí, depois eu fui entender, eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Eu tô guiando com meu marido. E eu comecei a competir com meu marido inconscientemente. E ele não fazia nada direito, que não sei o quê. E tinha algumas coisas que aí são erros de casais, né? Meu marido falava que eu era muito bagunceira. E eu não sou, eu descobri que eu não sou. Porque a minha casa vivia impecável. Quando meu marido não tava. Pois é. E ele era Caramba. bagunceiro. Ah, mentira. É, pois é. E assim, até hoje, às vezes, tipo, ele, sei lá, não tem casa, tem que viajar a trabalho. A casa fica impecável. Quando ele volta, ele fala, cara, realmente, eu era bagunceiro. Tipo, eu era bagunceira. E meu marido sempre me fala, você é muito desorganizada, cara, você é muito bagunceira. Mas, era ele. E eu ficava com aquilo, e eu comecei a falar assim, cara, o bagunceiro era ele. Aham. E quando a gente não tinha Jesus, e na época a gente separou, muitas palavras duras foram ditas, tanto de mim pra ele, como dele pra mim. E uma das coisas que ele falou assim, você não quer trabalhar, você é uma encostada. Porque eu tava estudando muito e eu não podia ter um emprego melhor porque eu precisava estudar muito. Se eu tivesse um emprego melhor, o emprego ia me cobrar muito mais, eu não ia conseguir, enfim. E ele falava muito aquilo, ficou magoado dentro de mim. E aquilo por conta de eu não concordar dele viajar, mas eu não tinha escolha nem ele, coitado. Né? Mas o nosso subconsciente, a nossa mente, joga contra a gente, nos auto-sabota. E aquilo veio assim, emergiu. E eu falei, eu vou provar que eu dou conta. Aham. Aí eu fui pra guerra, só que eu não fui chamada pra guerra. Eu não fui chamada pra guerra. E sabe o que aconteceu? Eu fui pra frente de batalha, guerrear e sair ferida. Porque eu não dou conta de tudo. O homem e a mulher, juntos, geram, como Cristo para com a igreja, que geram novos discípulos, novas vidas, um recomeço. E eu vi, aí quando ele voltou, eu comecei a estudar a feminilidade. Que eu virei e falei assim, tem alguma coisa de muito errado comigo. Eu vou perder meu casamento. E tipo, eu vou perder, porque eu não tava querendo mais não. Eu falei assim, Deus, eu amo meu marido, mas eu não aguento mais ver a voz dele. Aham. E eu falei, será que eu preciso viajar só uma semana no spa? Será que eu volto melhor? E o Espírito Santo virou pra mim e falou assim, eu tô aqui, tá? Uhum. Vem pro meu colo, que você tem um pai. Chora aqui comigo. Me conta. Eu vou te dar a direção. E aí Deus me deu uma direção e falou, cara, eu te fiz pra ser feminina, você tá pegando a espada dele. Para de tentar arrancar a espada do seu marido e ajuda ele a afiar a espada dele. E eu olhei assim e falei, meu Deus, é isso. E estamos aí, graças a Deus, firmes e fortes. E assim, meu marido, funcionário público, né? Aham. Funcionário público, né, gente? Aquela mesma coisa todo dia, nada vai mudar, pra sempre, se não matar, não roubar, não fizer nada, continua a mesma coisa. Aquela mentalidade paralisada. E eu tive que ativar o meu marido, porque eu fui ativada no nível, e aí as mulheres não entendem. Quando você vai muito longe, você tem duas opções. Ou você leva o seu marido junto com você, e aí você tem que entender que você vai fazer um movimento toda hora de ter que puxar. Aham. Ou você abandona ele. E eu falei, meu casamento é uma bênção de Deus, eu não vou abandonar meu marido. Então, às vezes cansa. Tem que fazer um movimento. Só que tá cada vez menor a frequência. Aham. Então, aí você começa a ver assim um deslumbre do céu. Você fala, estamos chegando perto, hein? Do arco-íris, tem um pote de ouro lá. Então, isso dele. Hoje ele é meu maior incentivador, assim, sabe? Ele tá entrando junto comigo, é o coordenador da nossa gestão de tráfego. Aprendeu o tráfego do nada. Por quê? Porque há 1 ano e meio, Deus virou pra mim e falou assim, Felipe, tem que trabalhar com você. Ele já tinha recebido uma palavra, ele falou, Deus me livre, Deus tem que descer do céu pra trabalhar com essa mulher, sangue de Jesus tem poder, que não sei o quê. E ele falou, nossa, se eu tivesse ouvido aquela mulher 4 anos atrás, eu estava milionária agora, que não sei o quê. Eu falei, pois é, né? É o preço aí da desobediência. E aí, conclusão da história, eu virei pra ele, assisti, comprei um curso pra ele, bem baratinho, de tráfego pago, falei, você me ajuda com uma coisa? Olha o que eu fiz. Eu me disse assim, você vai aprender isso aí não, que você tem que me ajudar. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí ele fala, atos de serviço. Você precisa de ajuda. Ele, o quê? Eu falei, amor, eu não tô conseguindo dar conta disso. Todos os meus clientes estão me pedindo isso, eu vou perder cliente. Porque tem agência que faz e eu não faço. Minha agência era pequena na época. Ainda é pequena, mas agora é uma pequena grande. E aí, eu falei pra ele, cara, eu vou perder pra outra agência, porque eu preciso de alguém ali. Não, vai perder ninguém, não. Me dá isso aí que eu vou fazer, vou ver. Porque é muita matemática, tem muito número, muito cálculo. Aham. E ele é ótimo. Minha filha, flash. Aí ele até falou, aí um dia ele recebeu uma palavra, um cara do nada entrou no nosso carro, assim, a gente foi dar carona pro cara, o cara botou a mão na cabeça dele, falou várias coisas pra ele. A gente vive muito sobrenatural, muito legal, quando você vive essas intensidades assim com Deus. Ele falou assim, olha, você vai trabalhar com ela. E outro, eu tô vendo um novo diploma, uma nova formação pra você. Você vai mudar de área
E na época, eu já falei, eu já sei o que é. E ele, não, vou nada. Ele, amor, acho que é pra fazer educação física. Eu gosto tanto de educação física. Eu falei, educação física? Não. Você já é formado pelo exército em educação física? Você vai fazer o quê fora do exército? E enfim, e aí, graças a Deus, hoje, ele sempre fala, ele falou, amor, você afiou a minha espada. Você me deixou pronto. A hora que Deus me chamou, eu tava pronto pra guerra. Eu guerreio. E eu virei pra ele e falei assim, amor, meu objetivo com você é o seguinte. Eu quero ser esposa da bolsa da Gucci, tá? Trabalhe pra pagar as minhas bolsas, brincando. E ele falou assim, amor, você pode comprar essas bolsas, mas eu quero que você trabalhe. Sim, e assim, você falando nisso, a gente, como mulher, a gente vence muito mais na mansidão do que na ordem. Muito. E olha que eu vou te falar, não, gente, eu tô pregando pra vocês, mas eu tô pregando pra mim. Porque eu vim de um lar assim. Todas as mulheres da minha família são muito expansivas. Então, tudo é muito pra fora. Manda mesmo, fulano, ó, ciclano. Ai, eu já falei, que não sei. Então, controlar isso é o quê? É um temperamento controlado pelo espírito, ainda mais que eu sou colérica, né? Então, o colérico é muito expansivo, o colérico é muito briguento, é muito irado. Então, ter que controlar isso, eu falo, Senhor... as pessoas já sabem de longe quando eu tô com o Espírito Santo aqui encangada aqui, ó, do meu lado. As pessoas já falam, ih, tá com Jesus hoje. Hoje eu vim pra cá. Eu tava lendo um negócio e falei, ai, Luna, que vontade de chorar, porque o Espírito Santo tá aqui. Não sei o que, ela falou, tá mesmo, tá mesmo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe, pra perceber a hora. Eu sempre falo, tem 2 regras para casamento que vão solucionar 50% dos problemas do seu casamento. Primeiro, onde começa o grito, termina a inteligência. Começou a gritar, para, que você já tá sendo burro emocionalmente. Ponto. E o segundo, isso às vezes eu caio nessa armadilha, tá? Até hoje eu tenho que falar, opa, não posso perder a linha, não posso perder a linha. E a outra é entender o teu eixo. Quando você começar a ver que o carro tá desgovernando, meu amigo, tu tá falando mais do que tu devia, tu tá gritando, tu já tá acusando, opa, tô fora do meu eixo. Peraí. Se eu tomar qualquer decisão agora, se eu falar qualquer coisa agora fora do meu eixo, eu posso ter consequências eternas. Que eu não vou, talvez, um dia conseguir curar. Igual aquela dinâmica do papel. Se eu amasso o papel, feia, horrorosa, perebenta, que não sei o quê. Ah, desculpa. Tá, mas a marca ficou. É a mesma coisa no casamento. Porque a gente acha que no casamento não é assim. Então, saiu do eixo, volta pro eixo. Não, tá, tô fora do eixo, preciso respirar, preciso ter calma. E outra, você controla a sua mente, sabe? O seu corpo, a sua mente, ela tem que ser submetida a você e a Deus. Então, não adianta a gente ficar, ai, mas... Não, você é adulta. Se você cuida de uma criança bem, não deixa a criança cair, se estabanar, não tá parando no hospital toda semana, você consegue cuidar de si mesma? Sim. Você consegue. Eu acredito em você. Sabe? E uma das coisas que a gente sempre fala, cara, bate no seu peito e fala, eu tenho um pai, eu tenho mãe. Ah, mas a minha mãe, ah, mas o meu pai, ah, mas você... Não... Ok, honra de onde veio vida. Se você não honrar de onde veio a vida, você nunca vai se sentir merecedora de desfrutar a vida. Então, eu passei muito tempo em pé de guerra com isso, com as minhas origens. Hoje eu olho e eu falo, cara, glória a Deus, minha mãe me deu a vida, minha mãe teve muito nova, ela passou muito perrengue. Mas que bom que ela não me abortou. Que bom que ela persistiu. Que bom que ela foi até o fim. Olha que bênção. Olha a bênção que eu sou hoje pra vida da minha mãe, pra vida das pessoas, pra vida... Cara, ela me deu a vida. Glória a Deus. Eu honro a minha mãe porque ela me deu vida. Ah, honrar e ficar babando ovo? Não. Não, sabe por quê? Porque filho não deve nada a pai. Você sabia disso? Filhos tomam. Os pais dão. O pai, a mãe que insiste naquilo. Poxa, você não vem me ver? Poxa, você não responde o WhatsApp. São pais que ainda são crianças emocionalmente que cobram dos filhos aquilo que eles não receberam dos pais. Entende? E é pesado pros filhos. Porque a posição é assim. Meus pais, eu, meu marido, meus filhos. Se eu ficar fazendo esse movimento toda hora de olhar pra trás, eu tô perdendo a minha visão. É no máximo pro meu marido e olhares. Porque a gente tá junto sabendo o foco pra onde a gente vai. Então, a gente tem que saber nosso pertencimento, nosso lugar, de onde nós viemos, quem nós somos no nosso núcleo familiar e para onde a gente vai. E o honrar, sabe qual é a melhor forma de você desonrar os seus pais? Fracassando na vida. Quando você fracassa na vida, você tem que recorrer a quem? Os pais. Aos pais. Você, na verdade, quando fracassa, é porque... Sabe uma coisa que as pessoas não têm a convicção? Criança não faz dinheiro. Criança não transa. Criança não gera impacto no mundo. Criança não gera transformação. Criança não prospera. Criança não faz dinheiro. Ah, mas eu não consigo fazer dinheiro. Cura a criança. Eu digo isso por mim mesma. Eu vivi isso.
Quando a gente curar a criança, a gente consegue ser próspero. Ai, milionário? Não é disso que eu tô falando. Tô falando de prosperidade. Normalmente vem acompanhada de dinheiro, pelo menos uma boa folga financeira. Mas é adulto que faz dinheiro. É adulto que transa. É adulto que casa. É adulto que impacta, transforma a vida do outro. É óbvio que nossos filhos geram impacto nas nossas vidas, mas eu tô falando a nível mundial. Crianças não geram efeito. Crianças, às vezes, não conseguem nem falar. O que um bebê pode... Entende? Claro que às vezes ministra nosso coração. É diferente. Mas quando a gente tá na criança ainda, quando nós estamos procurando colo de pai e mãe ainda, por exemplo, o vício. Aí chega e manda... Ai, Isa, eu tenho tanto vício no telefone, eu não sei o que eu faço. Cresce. Olha pro teu pai. Você sabia que qualquer vício que você tenha é porque você está procurando seu pai nisso? Você está procurando seu pai. Onde seu pai faltou? Volta lá atrás. Qual foi o trauma? Ele trabalhou demais? Não te deu atenção? Não te buscou na escola? Na apresentação dos pais faltou? Onde que tá? Aí você vai lá naquela Carolzinha lá de trás, você olha pra Carol e você fala assim, Carolzinha, aqui, crescemos, vencemos, estamos viva. Vem que agora eu cuido de você. De vez em quando, e muito constantemente, eu viro pra Menisa e eu falo, Menisa, a gente venceu na vida. Vem, pode vir, confia em mim. Eu vou cuidar de você. Sabe por que eu sei? Eu cuido muito bem da minha filha. Eu cuido muito bem da minha empresa. Eu consigo cuidar de mim. Eu consigo cuidar de mim. Eu cuido bem de um monte de mulheres. Eu cuido muito bem de um monte de gente. Eu consigo. Eu dou conta. Vem. De vez em quando dá uns surtos emocionais, assim, impressão. Às vezes pega um cliente muito grande. E aquela insegurança, aquele medo. Gente, medo só serve quando a gente estiver na beira do abismo pra falar, mandar uma mensagem pro cérebro e falar, não se joga. Pra qualquer outra coisa, joga fora o medo. Porque o medo é a fé em Satanás. Você concorda comigo? Nossa, enquanto Deus fala, confia. Seja forte e corajosa. Eu já coloquei sobre você uma unção. O que é unção? O crente não. Unção é Deus liberar sobre você algo que você não consegue na sua própria força. Isso é unção. E Deus já liberou sobre a Carol, já liberou sobre a Isa, já liberou sobre você uma unção para fazer algo que você não vai conseguir mais na força do braço. Aí ele entra e a glória é dele. E ele está muito interessado em a sua vida glorificar o nome dele. Se a gente entendesse essa dinâmica, a gente ia entender que é muito gostoso ser 100% dependente de Deus. É muito gostoso. Então, assim, a gente olha para tudo isso e cadê a criança? Mas o meu pai... Tá, mas te dera a vida. Honra a vida. Quando você começar a honrar a vida que eles te deram, independente de quem os seus pais foram, aí você começa a se sentir digna de viver. Quando você volta lá atrás e acolhe o seu mini-eu, de vez em quando, eu bato a mão no meu peito e falo assim, menina, eu cuido de você. A gente dá conta. Fica tranquilo. E é direto, tá? Na frente de todo mundo da empresa. Eu boto a mão no peito, eu falo assim, eu me cuido. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, já foi liberado sobre mim tudo que eu preciso. Eu dou conta. Mas eu ainda não sei, não tem problema. Eu tenho força de vontade, eu vou aprender. Eu vou estudar, madrugada. Mas eu tô muito cansada. Tudo bem, eu perco uma noite de sono pra conseguir dar mais um passo na minha carreira. Eu perco uma noite de sono pra estudar um pouco sobre a fase da birra. Eu perco uma noite de sono pra ler um livro sobre casamento. Qual é a área da sua vida que você tá precisando de ajuda? Coloque energia naquilo. Foco naquilo. Tudo que a gente foca, expande. Sim, eu acho que trabalhar um mindset nisso. Muito. Mindset próspero. Ponto. É aquela mentalidade de fazedora. Entendeu? Ser curiosa. Exato. Como é que faz isso aí? É assim? Que legal. Você sabia que hoje eu sou uma das... Assim, as pessoas me procuram pra entender algoritmo, porque eu estudei engenharia de dados de algoritmo, porque eu não sabia como é que o algoritmo funcionava. Hoje eu tô dando mentoria pra algoritmo. Nossa. Como é que funciona o algoritmo aí? Gente de donos de agência vem me procurar. Cara, como que faz pra viralizar um vídeo? Como que faz pra coisar? Igual agora, eu tô fazendo todo um rebrand do meu Instagram. Visualização vai cair, vai ficar abaixo. Tem a questão do próprio Instagram que não tá entregando como entregava esse Reels antes. Ok, ossos do ofício. Estou fazendo o óbvio muito bem feito pra conseguir sair da mediocridade. Mas como é que você dá conta de ser mãe, filha, esposa, eu criar conteúdo de valor, gerar, que agora eu tô no TikTok também, já tô com 48 mil seguidores lá, tá? Nossa! Fiz hoje, eu fiz ontem, não sei. Então, eu foquei.
eu virei e falei, vou entender como é que funciona o TikTok. Fui lá, estudei, vi 50 milhões de vídeos, passei a madrugada, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso fez beach tennis. Você acredita que eu comecei a fazer beach tennis da minha meta, fazer um esporte novo em 2023. Eu fui fazer o beach tennis, cheguei lá, o cara, joguei pra ele. Tem certeza que você nunca jogou isso? Aí eu falei, nem frescobol. Aí ele, não é possível. Aí eu falei, mas eu tô formada nisso no TikTok. Gente, eu vi tanto vídeo. Tô formada nisso. Eu vi tanto vídeo, o que era? Backhand, forehand, fronthand, não sei o que. Cheguei lá de saber tudo. De casa. Foi 2 horas que eu fiquei vendo vídeo de beach tênis. Meu marido ficou vendo comigo. Uhum. Cheguei lá a saber tudo. O cara falou, cara, é impossível você não ter jogado isso. Eu falei, eu nunca joguei. Mas eu arrasei. E eu ainda brinquei. Eu falei, aí meu marido, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, foi incrível. E outra, eu sou muito boa nisso. Ele, ai, meu Deus, amor, a sua autoestima é uma coisa. Gente, eu sou a última bolacha do meu pacote de biscoito. Sim. E isso não te torna arrogante. Não. Você se valoriza. Exato, porque como eu me... A mulher sabe... Eu gosto de uma coisa que é assim, amar o próximo como a ti mesma. Ah, tem que se amar. Na verdade, quando a gente foi olhar lá no grego, no latim, não sei o quê, tava até estudando esses dias. O versículo não é esse. O versículo é, ame ao próximo como a ti mesmo foi dado o amor. Olha que forte. Aí muda. Uhum. Aí muda. Aí fica mais forte. Fica. Porque, peraí, então tem que amar como... Ué, Deus me deu o maior amor do mundo. É Ele que tá lá quando eu preciso, quando eu não mereço, quando eu erro, quando eu falho, quando eu faço uma coisa muito errada, quando eu magoo outra pessoa. Deus tá sempre com a mão estendida. Mas na primeira vacilo que um amigo me dá, eu quero virar as costas. Mas cadê o amar ao próximo como a ti mesmo foi dado o amor? Olha quanta coisa. Tem tanta coisa que é fazedora. Vamos procurar saber mais? Sim. Tem um livro que eu sempre indico, eu vou indicar aqui porque esse livro é libertador. Isca de Satanás, não é nada de crente, calma. É um livro que fala que a maior isca do inimigo é a ofensa. Ele quer te fazer ser uma pessoa ofendida. Porque quando você se ofende, suas orações ficam bloqueadas. Você pode pedir tudo. Ué, mas você perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos defensores. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado os nossos ofensores. Não é assim, Pai Nosso? Sim. Se eu não tô perdoando os ofensores, e aí? E aí? Eu li esse livro mudou a minha vida. Eu li isso e falei, meu Deus, O que tá acontecendo? que ser humaninho deplorável, petulante. E eu comecei, gente, eu lembro que eu fiz uma lista de perdoar as pessoas, eu tive que perdoar a menina do meu ensino médio que gritou comigo. Eu fiquei com o ranço dela, por anos. Nossa. Olha que loucura. Você vê o coraçãozinho do colérico, ele é bem rancoroso. Então, eu falei, gente, eu quero mudar minha vida, eu não quero esse peso. E hoje a vida... hoje brigam comigo, meu marido e Elone, porque eu perdoo fácil demais. Eu falo, ai, gente, se vocês soubessem as coisas que eu penso, vocês é que não iam me perdoar. Vão perdoar o outro mesmo, que... Isso aí é o que ele falou? Quer nem saber o que ele pensou. Quem se eu souber o que ele pensou... Porque aí o perdão te liberta, né? Muito. Porque o perdão não é sobre quem te ofendeu, é sobre você. Só te faz mal. Igual, por exemplo, aquele negócio que a gente falou que aconteceu lá do bloqueio. Cara, te ofendeu. Mas eu tô aqui, ó. Ó, olha como é uma isca. Sim. Olha como é uma isca. Mas o que eu falei, você tava com o feminino... Oh, meu Deus. Você tava com o feminino tão aflorado que você falou assim, peraí, eu vou me posicionar, eu tô aberta, eu quero resolver isso, sabe? Pra quem não sabe, gente, milagres. Milagres não, né? Mistérios. A Carol estava bloqueada nos meus stories. Aí eu falei, gente, alguém bloqueou. Aí eu perguntei pra ela... Aconteceu aqui. Aí ela me mandou mensagem, eu falei, olha, desculpa, eu não bloqueei não, me perdoa. Não sei o que, ficou tudo resolvido. E eu contei pra ela que uma vez eu ajudei uma cunhada, que tava brigada com outra cunhada, que estavam 13 anos sem se falar. E eu falei, cara, toma a frente, se você sentir esse desejo, tá vendo que tá desandando a família, criando uma divisão muito grande, toma a frente, toma coragem. Ah, não, mas ela não vai aceitar. Eu falei, se ela não aceitar, aí a responsabilidade é dela. E você tá ilesa. Sim. Aí ela foi, conversou com a cunhada e tudo, e a cunhada virou pra ela e falou assim, olha, eu queria só te dizer uma coisa. Eu só aceitei me falar com você porque você tava muito aberta pra conversar comigo. E você tava tão aberta e tão receptiva que eu falei, eu não conseguiria fazer como ela. Ou seja, o feminino dela, de receber, de acolher, de nutrir, de cuidar, de gerar, tava tão ativado que ela não teve problema em... eu vou até ela. Ela ativou também a reciprocidade, né? Exato. Porque, tipo assim, ela tava tão aberta que a gente se sente na obrigação de se abrir também. Exato, ela ativou outra. É igual, eu queria ter trago 2 isqueirinhos, né? Quando você molha um isqueiro, tenta acender outro isqueiro, é só um isqueiro que acende outro isqueiro. A gente tem luz pra liberar sobre a vida das pessoas e às vezes a gente Não é.
Deixa passar a oportunidade. Não lembro. Ó, eu tive muita treta com a minha... Vai, gente, que horas são? Meu Deus! Deixa eu pegar aqui as perguntinhas. Vou Perguntas. selecionar umas 3 perguntas pra Sim. lá da Caixinha, que foram várias. Ah, foram? Elas capricharam? Capricharam. Tem umas bem polêmicas. Eita, Jesus amado. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa você já respondeu, né? Que qual a principal característica feminina e como ativar? Olha, você pode ir ativando o seu feminino aos poucos, né? Sempre perguntam. Pra ativar o feminino é só se vestir bem, é só se maquiar? Tem muito a ver, muito a ver. Mas é a ponta do iceberg. Porque o feminino mesmo é sobre você olhar para as suas raízes e nutri-las. Aquela história. Resolve seus conflitos com pai e mãe, se conecta com o divino e transborda. Isso é o feminino. Gere coisas na vida das pessoas. Gere coisas em você, gere coisas... Nós somos as maiores geradoras de atmosferas que vai se encontrar no mundo. A mulher tem o poder de gerar uma atmosfera que vai mudar e impactar tudo. Então, o feminino, como é que começa? Acredite. Vai cuidar de uma planta. Vai passar um cremezinho antes de dormir. Isso é disciplina. Imagina se você parasse de procrastinar e usasse todos os cremes que você comprou pra pele, mas que você não usa porque você tá com preguiça e vai dormir. Sua pele ia ser de pêssego. Imagina se você colocasse em prática todas as dicas que você já pegou para melhorar um casamento. Mas a preguiça, a ofensa, não deixa. Você teria o melhor dos casamentos. Então, a gente precisa entender que tem que resolver os conflitos, tem que se conectar com o divino para conseguir ser feminino. Isso até voltando um pouquinho aqui, que me deu um insight, você falando, hoje o papel se inverteu de um jeito que a gente ter esse lado feminino cuidador, falando assim, até no relacionamento, é como se a gente fosse uma mulher submissa de uma maneira ruim. Sim. Tipo assim, você cuidar do seu marido quando chega do trabalho, às vezes botar uma comida no prato. Eu não tenho esse costume. Mas de vez em quando eu faço. Eu também não tenho, mas eu amo fazer. Sim, é um carinho, não é? Amo pôr mesa posta. E ele nem liga, tá? Sério. Mas ele é militar, né? Ele já foi pra Amazônia, sei lá, pro Pantanal, ele já comeu cobra, jararaca, tudo que você pode imaginar. Meu marido nem liga. Mas eu gosto. Mas sabe por que eu tô fazendo isso? Às vezes, meu marido não gostava de sair, só vai complementar. Meu marido não gostava de sair, fleumático, parado, gosta de ficar em casa. E aí sempre me perguntaram, como que você faz seu marido sair tanto com você, fazer piquenique, ir no parquinho, andar de patinete, isso aqui. Gente, eu gero uma atmosfera ao meu lado tão gostosa que, meu marido corre do trabalho pra casa. Ponto. Eu só brigo com ele quando ele fica 2 horas no mercado, porque eu amo pra gostar de mercado, meu Deus. Nossa, o Johnny também ama. Jesus ama. Deve ser coisa de fleumático, tá? Não é possível. Fleumático Deve ser respondam. E deve ser. E aí, como é que fala? Gera atmosfera que teu marido vai querer grudar em você. Sim. Ponto. Tá bonito? Meu marido fala, você é um colírio pros meus olhos. Ele, cara, colírio. Ele olha assim pra mim, ele chegou pra mim e falou, você tá tão bonito. Eu falei, nossa, meu cabelo... Aí eu quase falei, nossa, meu cabelo tá assim. Eu falei, ai, mãe, obrigada. Sim. Aprenda a receber elogio. Eu falei, ai, mãe, obrigada. Hoje eu acordei mesmo com a pele bem boa. Não sei o que. E eu ainda me valorizo ainda mais, não sei o que. Então, tipo, cria atmosfera, sabe? Isso é ser feminina. De vez em quando, todo pote de azeitona ele que abre. Ai, vai lá, abre pra mim aqui. Sei que aqueles, assim, de ervilha, abre pra mim aqui. Sei que tem uma cadeira pesada, pega a cadeira pra mim. É o tal do você consegue, mas deixa o marido ser funcional, senão ele vai ser um enfeite dentro de casa, né? Entende? Pra que eu vou pra campo de batalha? Eu tenho um guerreiro dentro de casa? Vai lá, amigo. Você não tem mais força do que eu? Tem. Biologicamente tem. Vai lá, pega a cadeira. E outra, até teve um dia que a gente falou assim, eu falei, se eu quisesse pegar a cadeira, eu podia. Meu marido não podia não, quer fazer pra você. E ó, como é que vira automático? Então, é isso que a gente fala, afia a espada. Afia a espada do guerreiro, meu amigo. Vai. É isso. Bora a segunda. Como ter motivação todos os dias, como não procrastinar e desistir? Clareza de propósito. Se eu boto no meu Waze aqui, que eu tô vindo pra Copacabana, eu vou chegar em Copacabana. Como? Vou procurar um aplicativo que me ajude a chegar lá. Eu vou ficar prestando atenção nos sinais, nos radares, tem que virar à esquerda, à direita. Clareza de propósito, senso de direção. Para onde você está indo? Para que você vê este mundo? Mas poxa, Isa, como eu descubro? Se você for preguiçosa, você não vai descobrir. Mas se você tiver realmente vontade de marcar
a tua vinda a esse mundo, carimbar, meu amigo, é sucesso. É o que a gente falou. Deus ensina os dias, Deus ensina a criatividade, Deus ensina processo, Deus entrega o propósito. Toda Mas uma mulher tem o dica, poder, né? Mas toda. tá adormecido Sim, ainda. muita coisa. Muito, desperta a leoa que existe dentro de você, né? É. Quem reina junto com o leão? É a leoa. Desperta a leoa que tem dentro de você. Como que eu vou descobrir meu propósito? Olha pra sua dor. Pode estar muito atrelada. Agora, minha humilde opinião, tá? Você não precisa de um propósito para começar a se movimentar. Você é adulta, você sabe que você tem responsabilidade. Você sabe que o básico, se você é uma mãe, você tem que gerar no seu filho virtudes e princípios. Você não precisa saber um propósito para isso. Se você é casada, você sabe que você precisa ter um bom casamento. Um casamento que não seja guerra todo dia dentro de casa, que tenha um ambiente, uma atmosfera gostosa. Você não precisa de um propósito para isso. Então, não usem a sua falta de propósito, a sua falta de clareza de propósito, como desculpa para continuar na muleta ali, mancando pela vida. Faça o que tem que ser feito. E faça o feito muito bem feito, entende? Nesses casos, o feito é melhor do que o perfeito, entende? Sim. Isso. O que diria para quem quer começar a trabalhar com o Instagram? Vida de blogueira. Gere muito valor. Gere muito valor. Hoje eu acho, minha visão como profissional de brand mesmo, não se cresce na internet hoje de forma, tá? Consistente, porque uma coisa é você viralizar fazendo dancinha. Uma coisa é você viralizar num vídeo engraçado. Isso não é consistente. Isso passa. Em 3, 4 dias. Tô mentindo? Não. Passa. Eu tenho um vídeo meu que fez 13 milhões. Aham. Tô famosa? Não tô. Não foi consistente. Agora, o valor que eu gero, a mudança, saber que você aprendeu linguagem de amor, seu casamento ficou mais gostoso porque eu te ensinei isso é gerar valor. Eu adquiri uma pessoa que vai me seguir pro resto da vida porque ela vai contar ali que eu sempre vou ter alguma coisa para ensinar para ela se eu me mantiver dessa forma. Então, gere valor. Dica, cara, o que você sabe que você pode ensinar? Qual foi o processo que você passou pela sua vida que você já tem excelência para falar? Fale, ensine, bote de dentro de uma trend, implemente aquilo. Sabe, eu tô vendo muita gente crescendo no mundo fitness, mostrando como é que era o antes e depois. Aí os exercícios que gostam de academia. Cara, as pessoas estão... Eu vi a primeira vez a pessoa, até segui, que era muito legal. Tinha 27 mil seguidores, ela tá com 180 mil. Não tá fechando uma publi. Por quê? Não tá gerando valor, tá fazendo um trend. Mas eu conheço pessoas que têm 70 mil que estão fazendo 5 mil reais por mês. Por quê? Gera valor. Então, quer ganhar dinheiro ou quer fazer fama? Quer fazer fama, vai fazer esses trends. Quer gerar valor, quer ficar famoso, quer ter uma carreira consistente, quer que as marcas te procurem? Gere valor. O dinheiro que você vai receber na internet funciona na mesma dinâmica de vida. É o dinheiro que você recebe, é proporcional ao valor que você gera de transformação na vida do outro. Essa seria a minha dica. Perfeito. Perfeito. Vamos mais uma aqui? Dá tempo? Olha, te admiro muito. Conta a sua trajetória para ter essa inteligência emocional. Você acha que essa inteligência emocional veio com a conversão ou veio um pouco depois, com mais estudo? Depois. Acho que com a conversão eu consegui lá tirar a casca grossa. Por isso que eu falo, gente, você não se converte de um dia para o outro. É um processo, literalmente. E eu aprendi a amar um processo. Porque lagarta que sai do casulo antes da hora, ela fica amputada. E eu... Graças a Deus, assim, sempre me escondi muito nas cavernas que Deus me colocou, porque eu sabia que toda vez que eu saísse da caverna, eu ia sair mais forte com o exército. Então, a gente precisa valorizar essa questão do processo, sabe? Eu sou uma lagarta e minhas asas ainda não estão voando tanto. Eu ainda estou num processo. E dói. Imagina, você é uma lagarta, começa a sair uma asa de dentro de você, dói, o processo é doloroso. Mas se eu pudesse dizer assim, o que fez mesmo, qual foi a minha virada de chave... Foi as pancadas que eu tomei da vida. Eu não aguentava mais, gente. Em um ano eu tretei com três casal de amigos, virei inimiga mortal. Falei, gente, o que tá acontecendo? Simplesmente porque eu não tinha inteligência emocional. Às vezes a pessoa vinha falar mal da outra, eu ouvia. E eu me ferrei. Depois ficou tudo bem, mas nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Óbvio. Porque se você... Aí eu me pus no lugar. Se você parar pra ouvir alguém falando mal de mim, desculpa. Você tá errada. Entende? E eu não tinha essa inteligência emocional. Porque isso era muito comum no meu meio. Todo mundo fala mal de todo mundo. Um comentáriozinho tóxico aqui. Um negocinho... Blogueira, então, né?
Antigamente, que não tinha tanta coisa assim de exposed, né? É. Todo mundo falava mal de todo mundo. Até ali em pro grupo. Outro, Então, isso era muito cultural. Eu acho que as pessoas começaram a ter um pouco mais de noção de saúde mental com a internet, assim, globalizada. Mas as pessoas não tinham, elas falavam mesmo. Então, assim, eu acabei ouvindo muita coisa, sendo testemunho de outras coisas. Então, eu me envolvi em tanta confusão, aquilo me magoou demais. E eu virei pra você, eu falei, cara, eu não aguento mais. Não Isso aguento vai acabando mais. com a sua energia, né? Muito. E aí eu tava, tipo, o tempo todo, eu fiquei autovigilante. Uhum. Eu já não confiava mais nas pessoas, ficava tomando conta daquilo que eu falava, então eu não relaxava. E aquilo foi me desgastando até que você surta. E aí, ou você sucumbe, ou você se ergue. E eu falei, eu não nasci pra perder. Deus falou que eu sou vitoriosa, então eu vou vencer nessa vida. E aí foi esse processo que eu falei, Senhor, onde que eu preciso? Aí eu fui listando uma dica master, essa dica pra vida. Dica pra você vencer na vida, conheça muito bem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quando você tiver domínio sobre isso, eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei aquilo que desperta a minha ira, eu sei o que eu não tolero no outro, eu sei também tudo aquilo que eu sou muito boa, eu sei o que me desperta pra fazer acontecer. Então, quando você começa a dominar isso, não tem como você se manter no mesmo nível de vida. Não tem como. Tipo, você vai prosperar. Ponto. Vai. Olha, você vai fugir de confusão. Você vai maximizar seus pontos fortes. Você vai minimizar os seus pontos fracos. Por isso que eu amo temperamento. Porque o temperamento é uma base pra isso. Se eu sou colérica, eu já sei que eu tenho uma inclinação assim, ó, pra ira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fugir disso. Eu vou tentar olhar pro outro. Poxa, mas ele não me falou com essa intenção, né? Qual a história dele? Qual a história da Carol? Por que a Carol falou assim comigo? Ah, mas a Carol tem uma história bem triste. Ah, tá. Então a história dela é por isso que... Ah, tá. Beleza. Já fugi da ira. Mas, por exemplo, ponto fortíssimo do colérico. Workaholic. Tudo que eu boto minha mão pra fazer, meu amigo, acontece. Ponto. E eu peguei isso e falei, isso tá dentro de mim. Eu preciso maximizar isso. Então, se eu abrir um buffet, vai ser o melhor buffet do Rio de Janeiro. Se eu abrir não sei o que, vai ser na minha cabeça, pode ser na minha cabeça, vai ser. E eu vou fazer acontecer para que se torne. Porque antes da gente ter, a gente tem que ser. Sim. A vida não é sobre o que a gente quer ter. É sobre quem a gente precisa se tornar para ter aquilo. Então, a Carol, que com certeza quer ter 1 milhão de seguidores, né, Carol? Com certeza. Quem você precisa se tornar? Será que você não precisa acordar todo domingo, fazer uma planilha, separar todo o conteúdo da semana, separar 2, 3 dias para gravar, para ter Reels para subir todo dia, já que ele é o post de maior engajamento, que aumenta o alcance, separar 3, 4 assuntos para falar durante a semana nos stories, criar um tipo de conexão, outro dia compartilhar uma dor, outro dia uma superação, outro dia mostrar um bastidor. Você tá entendendo? Uhum. Quem a Carol precisa se tornar para ganhar 1 milhão de seguidores? Porque querer ganhar fácil. Mas será que você tá fazendo? É. Você já tá fazendo podcast, é coisa pra caramba. Nossa, gente, calma aí, que eu até fiquei paralisada. Mas você entende? Então, tipo, a gente precisa, antes do ter ser, quem eu preciso, quem a Isa precisa se tornar pra chegar lá, sabe? Eu vou lançar meu curso esse ano, mas eu tive que ser muito pra poder me considerar digna de ter autoridade pra falar algo pra alguém, porque senão eu só vou estar ganhando dinheiro das pessoas, e aí? Sim. E as pessoas precisam confiar em você, né? Foi o que você falou, você gera um conteúdo de tanto valor que você ganha uma família, ali é uma comunidade. Muito. Que vocês apoiam e elas te apoiam. Senhoras. As amigas. Senhoras. As amigas. É porque amigas é da Clara, né? Ah, é da Clara? É, elas são amigas da Clara, elas são minhas senhoras. Oh, gente. Rebrand. Ó, gente. Mas é isso. Ai, estamos chegando no final. Ai, não queria, gente. Como eu amo ouvir você falar. Tô aprendendo tanto. E, assim, me identificando tanto com vários pontos, principalmente nossos maridos, que são praticamente iguais. Vamos se dar bem. Tem que resolver o conflito do time. Porque é flamenguista lá em casa. Mas eles têm esposas com sabedoria. É isso. Tudo certo. Vamos lá, Isa, que tem outro desafio que é no final. É no início e no final, né? Meu Deus. Que é o complete a frase. Você pode completar com uma palavra ou pode desabrochar. Influenciar é... impactar a vida do outro. Não tem como você dizer que é influente se você não impacta a rotina, a vida, o pensamento de outra pessoa. É muito fácil falar que é influencer, mas quanto de valor você gera, quanto de transformação o seu conteúdo impacta na vida do outro. Não é você que tem que dizer que é influencer, é a pessoa que é influenciada por você que tem que dizer que você é uma influenciadora. Eu gosto muito do nome criador de conteúdo, mas é você que vai me dizer se eu sou sua influenciadora ou não. Nossa, é mesmo. É? Feminino é? Doçura, ternura, magnitude, cuidado, gerar prosperidade.
Vamos. Você Ai, vai gente, gravar amei. 30 mil coisas. Família é? Base. É da família que a gente vai ver se vai virar ordem ou caos. A família é a base. E não é uma base de sustentação apenas, mas é uma base de uma sociedade. Uma família pode impactar toda uma sociedade. Se as pessoas tivessem noção do valor de uma família, elas cuidariam muito melhor das delas. É mesmo, disse tudo. Isa, agora pra finalizar, eu ia pedir pra você olhar pra sua câmera aqui e deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente. Ai. Olha, se eu pudesse te dizer uma coisa hoje, eu te diria que você só pode ser 2 tipos de pessoas, né? A que vai ficar reclamando da vida ou vai fazer a vida acontecer. E tem diversas ferramentas maravilhosas que você pode desenvolver para sair desse campo de batalha, porque eu sei que você está cansada de guerrear. Eu sei que está cansativo você ser a que faz tudo, mas eu preciso te dizer, você pode sair desse lugar, você tem um lugar de descanso, sabe? Se conecta com o divino, com o sagrado, com o teu Pai do céu. Ele, com toda a certeza do mundo, ele vai te direcionar, sabe? Num processo que muitas vezes é duro, mas é tão transformador e tão, de uma magnitude tão grande que ao mesmo tempo que dói, ele te cura. E ele libera sobre você a cura sobre outras pessoas. Então, se eu pudesse resumir tudo, sirva. A vida é sobre servir, não pode parar em você, sabe? Enquanto você murmura, enquanto você reclama, tá parando, é sobre você. Sirva o outro, transborde sobre o outro, sabe? Ame o outro, que aí sim você vai estar deixando carimbado a sua marca, a sua passagem aqui por essa terra. Nossa! Calma, gente. Muito feliz. Incrível, incrível. Você falou muito pra mim também hoje. Gente, o ouvido mais Assim. perto da minha boca é o meu, tá? Eu tô falando com você. Eu Pra sei todos como é nós. Eu que sei é. que você já muda muito, transforma muito a vida de muitas pessoas que te ouvem diariamente. E hoje, se Deus quiser, assim, vai impactar muitas Amém. vidas também. Porque esse é o propósito aqui do Podcast, né? Sim. Trazer E você tá histórias, cumprindo ensinamentos. ele. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que você aceitou também, que eu sei que a tua palavra aqui hoje mudou aqui quem tá aqui nessa sala e com certeza vai mudar quem tá assistindo a gente. E pra conseguir uma vaga nessa agenda, gente, misericórdia. Nossa, Mas deu mas um mês, né, Carol, de antecedência? Meu foi Deus. lá em início de dezembro. Mas deu tudo certo, Graças a Deus. Era pra ser, né? Era. E eu amei te conhecer também, porque eu sou fã, gente. É seguir amigas e senhoras. Mas E é isso, gente. Pode cair, é isso. Espero que vocês tenham Comentem aqui o que gostado. vocês mais gostaram, né? Eu Isso queria aí. saber. Qual foi o assunto que mais te impactou? Comenta aqui que eu quero saber. E já segue a gente lá nas redes sociais, @podcapodcast. E o meu pessoal, @carol.santiago. E o da Isa. Faz seu merchan, Isa. Gente, me sigam lá, @Isa Menezes. Eu vou te ensinar a ser uma mulher intencional na sua rotina, no seu casamento, nos seus negócios e no seu dia a dia. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Foi? Caraca.